Salve galera, está no ar o seu segundo episódio do podcast, o seu podcast não oficial sobre tudo o que acontece no nosso joguinho. Aqui a guerra não tem hora para acabar, hein? E hoje a gente vai falar das principais batalhas aí do GVG que aconteceu sábado, dia 14/6. Além disso, a gente vai trazer duas celebridades aí da nossa comunidade. O MCL, líder da TGG, para comentar uma batalha épica que eles tiveram contra a GG, uma das batalhas mais aguardadas aí do jogo. E também o nosso baiano mais arretado aí de Raven Quest, o Iagode. Estamos ansiosos para isso. O que vocês acham aí, Bojack, Tito? Dá um salve aí pra galera. Salve, rapaziada! Esse projetinho tá cada vez ficando mais safado, as briguinhas estão ficando cada vez melhores, MMRzinho funcionando daquela maneira. Tem um ponto de exclamação aí, viu? Vi muita gente reclamando que ainda tá pegando o time com MMR zoado, porém a nossa experiência tem sido interessante. Fica o ponto de exclamação aí pro nosso chefe master, Naita! Mas satisfação imensa estar aqui de novo. Vamos ver todo mundo aí que clicou, que jogou o jogo e hoje tem novidadezinha pra rapaziada, viu? Troféuzinho MVP, quem matou mais, e troféuzinho sei lá o que. The Deixa Walking pro Dead, final. vamos ver. Então, rapaziada, muito massa estar aqui com vocês mais uma vez, comentando aí essa disputa dos GVGs. Hoje tem surpresa, como o Bojack falou, e tem um questionamento aí. E a GG, acabou? Foi pro caixão? Desvende! Vamos aí, a gente vê mais aí, vamos falar um pouquinho mais aí. Até daqui a pouco, galera. Salve, salve aí, galera. Hoje trazendo aqui MCL para bater um papo com a gente, para conversar sobre a luta mais aguardada aí do GVG. Acredito que todo mundo estava com essa expectativa de ver essa luta do time da TGG, o time principal contra a GG, e aconteceu durante esse fim de semana, né? Eu trouxe aqui meu colega MCL para a gente trocar essa ideia. Dá um salve aí, MCL. Salve, salve, rapaziada! Da hora, obrigado de novo por receber esse convite e ter aceitado esse convite aí, trocar essa ideia com a gente. Tô aqui com o meu mano Tito. Dá um salve aí, Tito. Salve, salve, rapaziada! E meu mano Bojack, o co-host aí, pra colocar ordem nessa bagaça toda aí. Bora dali! Hoje trouxemos o homem para falar da batalha mais esperada que tava tendo aí e temos... Ixi, me perdi total, velho. De boa. Manda marcha. Vamos desenrolar no desenrolar da conversa. Demorou. Eu comentei mais cedo com o MCL, antes de começar as gravações, que a gente ia fazer esse podcast, esse curta aqui, falando exclusivamente dessa batalha aí que teve contra a GG, mas com certeza eu pretendo trazer ele aqui para fazer um episódio exclusivo aí, que eu tenho certeza que tem muita história aí para ele contar pra gente, tanto dessa parte de Web3, quanto da experiência aí com todo o Ravendal e agora a Raven Quest. Tenho certeza que tem muita história aí pra ser contada, né, MCL? E eu sou falador, né, ô Zimbra? Eu costumo falar muito e esse GVG de hoje a gente vai até falar sobre isso. Eu tenho uma linguinha solta ali que às vezes eu não fico quieto no momento que eu tenho que ficar. Então eu acho que dá pra gente fazer um conteúdo bacana assim. Demorou. Vamos lá, eu trouxe aqui, MCL, já pra gente dar uma olhada, o resultado final, então, dessa batalha aí da TGG, time principal contra a GG. Aqui eu já vou comentar o seguinte, apesar de estar mostrando ali que foi 10 contra 9, teve um bug, né, da Kit Monster no final, ela não conseguiu finalizar esse jogo, pelo que eu vi ela saiu no meio do GVG, né, teve um bug ali, que ela foi teleportada ali pra cidade, e não conseguiu concluir esse GVG, né. Correto. A gente não sabe quanto tempo exatamente ela ficou off, se foram os últimos 10, 15 minutos. Também tivemos esse bug do nosso lado, né? O Nikaz, ele tomou um disconnect do jogo, né? Aquele freeze, eu não sei se vocês estão passando por esse problema, mas acontece muito comigo em PVP. A gente acha que é algo da placa de vídeo, alguma coisa assim.
E o Nicasso também teve esse problema do nosso lado, só que ele conseguiu retornar. Ele voltou preso, aí ele fechou, abriu o jogo, fechou, abriu o jogo até dar certo. E já a Kit Monster, pelo jeito, não teve esse comeback aí, né? Não conseguiu retornar a partida. Que merda, né? Isso eu tenho certeza que prejudicou o time da GG, mas olhando o resultado, não acho que foi isso que foi decisivo, não. Olhando aqui, né? Já o resultado final, 2.500 a 1.225. Porra, pra mim foi um resultado avassalador. Olhando ali a quantidade de kills que eu anotei ali, 86 pro lado da TGG contra 8 do lado da GG. O que você achou? Vocês esperavam que ia ser mais desafiador esse confronto? Zimbra, eu sou um pouco mais, como é que eu posso dizer, conservador. Então, antes do confronto ali, ou até antes daquele 12v12 que a gente teve, muita gente na cal tava assim, pô, time fácil, vamos amassar, porra, não sei o que lá. E eu já sou do tipo mais, tipo, rapaziada, Calma jogo lá, né? jogado, calma lá. Eu só comemoro no fim, entendeu? Terminou a partida, aí eu falo, pô, tranquilo. Eu acho que o primeiro choque ali é quando você tem uma noção de qual vai ser a dificuldade. Óbvio, eles podem surpreender, mudar a estratégia, mas eu acho que os dois primeiros PVPs do mapa ali já deu para ver que a gente estava com uma vantagem legal. Acho que foi o mesmo choque do 12v12, que depois que você encaixa a primeira teamfight ali, você tem uma base de como tá a força de todos os players. Então, depois da primeira luta, eu fiquei mais tranquilo, percebi que a gente ia ter É, vantagem nas lutas em grupo. eu deixei passando aqui na Isso- tela enquanto você tá falando, eu deixei passando aqui o primeiro confronto, né? Eu peguei lá da live do Cria, tá passando na tela aí. Mas Show. nesse primeiro confronto, como é que foi? O que vocês esperavam? Qual foi o resultado? A gente sabia que a GG, eles tinham mudado um pouco o formato deles, né? Eles colocaram mais start, principalmente depois lá daquele PVP que a gente teve, porque Aham. eles queriam mais dano físico para dar esse first leap, para ter esse engage. Ah, Só que o meu maior medo nessa luta era a nossa falta de Tifon. Porque naquele PVP em grupo nós tínhamos 2 ou 3 Tifons. E eu acho que o Tifon tá muito forte. O First Leap, ele Sim. não tem o mesmo impacto que tinha no Revendal, né? Que você travava o cara dentro da área. Ah, sim, Então, sim. quando tem essa troca, o meu medo era que a gente só tava com um Tifon na Atrazia, que é healer, e geralmente ela não vai estar posicionada tão à frente, ela vai estar ou carregando a bandeira, ou fazendo um suporte mais atrás para ela não virar alvo. Então o Cria ele chegou a montar uma build de arcanista, só que nessa primeira luta, aí eu julgo um erro da GG, tá? Nós ganhamos ali em cima, estamos com a bandeira, Nika está levando a bandeira sozinha e eles voltaram. Pra E bater de aí foi frente ali no meio, né? e não, e aí eles já tinham morrido. A maioria desses caras que estão aparecendo ali embaixo já tinham tomado um frag. E aí eles começam a voltar em timing diferente, né? Aham. Não é o time Separado, né? inteiro separado. E aí eles vão trombar um bonde com 7, 8 players. Nós tínhamos um player de roaming e o Nika sozinho com a bandeira. Então Aham. nós estávamos com 8 players nesse PVP aí. E aí quando tu volta em 4, depois junta mais 2, só que seu time já tá meado, fica ruim, né? Fica. Não é a melhor troca. Então eu acho que aí já deu para ver que eles não estavam organizados nesse sentido de estratégia, né? Foi um pouco. Acho que eles se perderam um pouco logo no começo. Creio que foi um GVG de muito erro dos dois lados. Do nosso lado eu vi muita ansiedade, eu cortei muita cal do Cria, o Cria, eu não sei o que tá espelhando, Só, ele é só, o só nosso traduzindo, shotcaller. exatamente, só traduzindo um pouco para quem não conhece, o Cria é o não sei o que Provazani. Sai, Gianni! Provazani. Para os O íntimos nome. Cria, simplesmente Cria para os íntimos. Eu joguei com ele bastante tempo também, conheço bem. Ele geralmente que puxa cal. O Cria conhece muito do jogo, né? Não tem nem o que falar. Mas para quem não Oi, conhece, o não sei o Cria, a gente chama de Cria. Esse é o cara. E o roaming, a isso. Eu nomenclatura queria que você tá puxar falando, o um. roaming é o cara que fica girando ali, né, nas torres. Que não Isso. fica no confronto, mas fica rodando ali no mapa para pegar as torres, né?
E nós não fazemos roaming, não é a nossa estratégia. Esse foi o primeiro GVG. O Ares não pôde jogar, o Nel entrou como substituto. Tanto que eu acho que nesse próprio PVP aí, tu vai ver que vai ter uma hora que o Nel, no meio da briga aí mesmo, ele sobe na Moa e só vai pro norte. Foi a hora que eu falo, Nel, 7. A gente usa o mapa como se fosse Sim, num pad, né? Sim, Então 7, 9, 1, 3, 4, a 6. gente faz isso também. E nesse próprio PVP aí, o Nel vai subir na Moa e vai sair de roaming. A minha intenção era deixar o Nel fora da briga. Todas as brigas ser com 9 players. E ficar um roaming ali, né? Ficar um full roaming. Tem gente lá? Beleza, comunica. E é importante essa função, porque vai ter um certo momento aí nesse PVP que o Time Traveler deles, que é um dos maiores danos, ali, sim. um dos mais fortes, ele simplesmente teve que estacionar na 3 para não ficarem perdendo torres, né? Segurar. Então, tu força um player muito forte a sair do confronto e ter que ficar rodando uma torre e abre espaço pra gente no PVP. A nossa estratégia geralmente é a gente estacionar. Ganhou 2 PVPs em grupo, viu que os caras não vão forçar mais PVP em grande escala, 3-3-3, por exemplo. 3 na 1, 3 na 7, 3 na 9 e o Nicas indo pegar a bandeira e indo em direção onde tem mais próximo gente, né? Que aí qualquer coisa move um grupo da 7, um grupo da 1. E aí nesse a estratégia pré-game de falar, tipo, ó, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu que falo, mas dentro da luta é o Crio Shot Caller. Que puxa, né? Ele puxa tudo. Até porque eu sou emocionado. Se você perceber, eu falei muitas vezes nesse GVG em cima dele. Eu tava ansioso. Eu senti isso na luta. Eu tava muito ansioso. Eu queria esse confronto e eu tava querendo muito essa vitória. Era o adversário que mais a gente tava esperando, né? Tinha uma ansiedade de muitos players. Ó, eu vou falar por mim primeiro. Eu esperava muito mais desse confronto, porque eu lembro dos confrontos ali da BFS contra a BMT e eram confrontos muito mais difíceis do que esse que eu vi aqui. Eu esperava muito mais desse confronto. E você, Bojack, você, Tito, o que vocês acharam aí desse resultado final? Pô, então, antes disso, eu queria puxar um ponto que eu acho que é bem importante, que o MCL já começa falando ali sobre a importância do Tifon, e uma coisa que eu percebi muito durante essa luta, e assim, eu acho que é uma das skills mais broken, e a gente vê ela aparecendo toda hora, que é a redinha do Shadow. Sim. E deu pra perceber que vocês usavam a ciclada muito bem no cooldown pra finalizar, pra cortar ali aquele último instante, né, que ele pode ter uma defesa, pode ter um teleporte, e eu só queria ter uma visão tua também, Cria. Acho que é muito importante, né? Apesar da gente ter jogado Revendal há muito tempo, eu acho que é importante a gente trazer essa visão aqui de conteúdo de PVP pra galera também, a importância, né, desse silence. Então, só queria entender com você aí se, assim, todo mundo que tava de Shadow ali tinha essa dinâmica da redinha, se na cal tava ali ciclando os times certinho pra ninguém jogar a redinha no mesmo player ao mesmo tempo. Como é que tava essa dinâmica? Ou era tudo feeling ali do momento mesmo? Cara, é muito bom jogar com o Tuzão no time. Eu já começo falando isso. Porque eu e o Hunt, o Hunt tem Shadow, eu não tenho Shadow. A gente faz o papel de start, controle. Você pode ver que toda hora a gente tá dando Bull Rush, Poison de veneno de reduzir cura, e guilhotina tem que ser uma skill obrigatória. A gente sempre bate nessa tecla, galera. Guilhotina tu joga até sem a Ether. Tu deixa no adversário, corta a cura o tempo inteiro. E o Tuzão é quem traz essa redinha pro time, que era algo que a gente não tinha antes. O Tuzão, ele gosta dessa rede, e é importante porque aquele silence que tem ali, pô, ficou difícil falar. Esse silence que a rede traz é o timing necessário que a gente tem pro healer não sobreviver. Hoje a gente tem 2 healers muito fortes no time, mas o time de lá também tem healers fortes. O Hitter no 12v12 tinha hora que ele durava infinito. E aí no 12v12 o Tuzão já criou a build e falou, eu vou colocar a rede pra gente parar esses healers deles. Então...
é mais pelo healer do que pelo DPS, mas ajuda em toda a situação, tá ligado? É uma skill muito forte pra PVP, muito forte. É duas skills que a gente dá ênfase aqui, é a rede e o sapo, cara. É um negócio que vai derrubar o inimigo com certeza, tá ligado? É uma parada E que o a gente sapinho- tem dado ênfase, sim. O sapinho é bom pra frustrar Megazord também, né? Porque chega lá, vocês passando aí a replay, vocês vão ver que vários momentos o Neoleaf estava mal posicionado. Ele entrava no meio de Sim. 4, 5, 6 players. Não que ele não tá forte. Eu sei que pelo menos 2, 3 players teriam que focar nele e ele toma um sapo. Então, meio que tu quebra o Megazord ali, o cara que tá muito bem de gear, tá muito forte em stats, tu dá uma quebrada legal. Primeiro você impossibilita ele de jogar, diminui a defesa. Então é aquela frustrada legal no cara. Ah, sim, com certeza. E assim, aí, com essa reflexão, eu só queria trazer exatamente esse ponto, MCL, que é tipo, até pra meio que deixar a galera a par que assim, existem muitos Megazords, mas existe o counter do Megazord, né? Assim, É, sim. time em PVP bem jogado, claro, né? A gente tá falando ali o, o Godleaf em específico, tipo, é absurdo, mas você vê que assim, um timinho de 3 4 aí aqui falando da galera que não tem tanta gear, né? Não é tão forte quanto vocês, claro, vocês estão quase tão nivelados em questão de força, mas eu acho que é muito importante a gente trazer isso, né? Tipo, o PVP desse jogo, ele proporciona alguns controles que tornam uma dinâmica que, tipo, que bem jogado, você consegue ir num time de 3 4 ali, estourar cara que tá com uma guilha Sim, absurda, né? exatamente. Exatamente. Fala A aí, gente Tito. fala isso no PVP da TGG também. Tipo, tu é level 60, tu quer ajudar, quer entrar num PVP e às vezes vai ficar muito pesado pra tu, bota sapinho, bota Sim. tifon, porque tu vai ter o mesmo controle do level 75, do level 80, que seja. Tu vai ser útil no PVP, vai atrapalhar os caras e vai ajudar o time. Então, é importante o pessoal que gosta do PVP ter noção da força dessas skills. Sim, sim. A situação aí do MCL é perfeita, mano. A gente vê muito esse tipo de divulgação que não só vocês estão fazendo, mas de forma geral sobre o PVP em si, o pessoal acha que de fato só é possível fazer um PVP legal quando você estiver no endgame, tá ligado? Eu acho que isso também é um dos fatores que bloqueia um pouco a participação do pessoal nessa atividade. Tudo bem que o PVP em questão aí é um GVG, né? É uma coisa fechada, tal. Mas até no Open World mesmo, todas essas questões de você fazer uma build, você dá leve mais baixo, mas você faz uma build ali para deixar seu amigo mais forte, dar um controle, é essencial. É perfeita a colocação dele. Sobre a GVG, eu teria uma pergunta para o MCL. Você enxergaria alguma possibilidade da GG ter ganho esse GVG agora, Boa no final da pergunta. partida? Boa pergunta. Você acha que eles Cara, erraram alguma coisa em estratégia? eu acho que eles erraram em estratégia. É muito difícil supor se eles ganhariam. Mas eu acho que eles erraram em estratégia. Tanto que a partir de um certo momento aí, eles abandonam o PVP, né? Você vai ver que vão ser pequenos PVPs em grupo de 4, 5 e eles começaram a fazer o roaming. Pra pontuar, né? Eles deixaram um fixo na 3, que era o Time Traveler, e começaram a rotacionar com o time de roaming. Só que nossa contra-estratégia já foi deixar o Nel o tempo inteiro roaming. O Nel fazia o quadradinho no mapa ali. Rodando, 9, né? 3. Na 9 tem o Godleaf e não sei mais o que. Ele se escondia, esperava começar a briga, o Godleaf saía, ele ia lá e pegava. Eu acho que o Qual PVP seria a deles. estratégia pra ganhar, você acha, da eu- TGG ali? eles Acho têm que ganhar o difícil. PVP em grupo. Eles têm que Aí, ganhar o PVP em grupo. então não ganharia. O que eu vejo muito deles é que tem muito individualismo em alguns momentos. Muitos players, tipo assim. Pô, eu sei que o Reapage é forte, mas olha onde que o Reapage está no mapa agora. Sim, Aí ele sim. vai dar um blink na hora que ele já tá miado, e aí todo mundo de Já target era. nele. Eu e o Cria já grudamos ele. Então, assim, posicionamento. Tu é muito forte, tu gastou pra caralho, teu char tá gigante, beleza. Mas eu ainda acho que eles
pecam Pecam muito nisso, nisso. né? Aham. Os outros Ah, players nem tanto, porque são novatos. Eu não posso cobrar do Easy Money, da Kit Monster, do Azaki, players que são novatos no game, um posicionamento, né? É, posicionamento exatamente. exige um tempo. Nós também tínhamos dois novatos no time, o Hunt, que tá aí na tela, que é um dos starters, e o Nel. Eles não jogaram Raven Down, né? Eles começaram no Raven Quest. Uhum. Então, faltou ali na hora de pular. Eu percebo que a gente não toma muito corta-cura, não tem muita quebra de armadura, um set para startar, um pulo correto. Às vezes o Adenger até acertou o pulo. O fissure do Tuzão aqui, você é louco. O Tuzão é foda. Uhum. Não, e tem uns minutos que o Adenger, ele fez umas plays legais, ele startou bem. Só que aí não tem o follow-up no Não time, tem o porque o follow-up. New Leaf já gastou um meteoro, às vezes num grupo de player ali, Uhum. o Riapage às vezes já gastou as skills. Não tem o timing do cooldown, tipo, ó, todo mundo sem cooldown, vamos dropar away. No final, na última briga, foi a hora que a gente perdeu mais players ali, na última briga do GVG. E eu tive que bater um breakable com 30% de vida, porque foi o primeiro combo deles que caiu de forma punitiva, né? Se você for ver a formação do time deles, eles têm a mesma quantidade de start, é muito Sim, parecido, sim. né? Acompanha. 4 magos, 3 magos extremamente forte, 2 dano físico range fortes que punem, 2 healers, eles estão mais ou menos na mesma configuração que o nosso time vem. Só que eu acho que falta um pouco de posicionamento mesmo, de timing para usar as skills. Eu vou. E não sei se mudaria o resultado, mas eu acho que teria um PVP melhor. Zimbra, posso fazer uma pergunta? Claro, claro. E aí, MCL, acho que aí, esse eu sei que já não vai mais dizer muito sobre GVG, porém eu acho que, assim, reflete muito a situação que a gente está no mundo aberto hoje, que é a GG tá simplesmente guivando todos os PVPs. Você concorda comigo? Se eles estivessem praticando, você concorda comigo que, assim, não vejo muito sentido eles terem tipo, esse absurdo de força e guivar esse PVP, sendo que seria, assim, o cenário ideal para treinar e, em teoria, ganhar realmente o conteúdo PVP do jogo que vale a pena, entre aspas, vamos colocar assim, que recompensa, né? Claro, o PVP de mundo aberto é divertido pra caralho, movimento do jogo é uma das coisas mais divertidas na minha perspectiva. Só que, assim, o meu sentimento é, eles guivarem isso, de certa maneira, deixam eles menos preparados e também não traz a experiência dessa galera que não tem experiência, para nesse momento que é o que precisa, que é o fundamental ali, que é o que vale alguma coisa, não, aí acontece isso. Talvez, igual você falou, no final ali, eles lutaram melhor. Talvez é que entenderam a dinâmica, mas se você tá ali dia a dia, naquele PVP, irmão, a gente tomou muita surra no Revendal até ir fazendo esses ajustes. Então eu percebo, e assim, a gente faz treino semanal também, então eu percebo que assim, quanto mais você se expõe no PVP nas situações, mais esses ajustes Mais eles acontecem preparado, mais né? rápido. Exato, essa dinâmica de tipo, isso não tá dando certo, vamos tentar outra coisa, não vai vir assim do nada. Vai vir de situações que você já passou e meio que já criou estratégias para tentar ser counterplay ali, né, do momento. Aí eu queria uma visão tua em relação a que já é um pouco polêmico, né? Já foge um pouco de GVG, mas eu queria entender que se você acha isso também. Aproveitando esse gancho antes da resposta do MCL, eu queria trazer uns números justamente para isso mesmo, Bojack. Aqui eu trouxe dois números aqui nessa tela. Primeiro é a quantidade de player. É muito parecido a quantidade de player ali da GG com a TGG. Tanto em quantidade de player quanto ali Crest. É a primeira e a segunda guild, as duas maiores do jogo. Em questão de força, eu analisei aqui o APDP das duas guilds que jogaram ali o GVG. Meu, é muito similar a pontuação ali do APDP das duas guilds, tá ligado? Então, eu acho que não tem muita desculpa ali pra GG falar que não tem gente pra um open world ou que não tem força pra bater de frente ali com um GVG mesmo, que seja ali. Eu acho que é mais questão mesmo do que você tá falando, Bojack, de estratégia, de praticar, sabe? Deixando esses números na telas aí, o que você acha, MCL, disso tudo que a gente tá comentando aqui? Eu já falei que eu já conversei, inclusive, com
com os próprios membros da GG, né? Que muitas vezes eles falaram, mas vocês aparecem em 30, 40 muito rápido. Isso no começo do jogo, e muitos dos PVPs que a gente ganhou, eu acho que sempre tem aquela desculpa, mas tem mais, mas tem aliado. Então a gente começou a gravar e postar esses vídeos e eu mandava para eles. Eu falava assim, conta os players na tela, quantos aliados tinham na tela, conta os players de vocês. A gente tava em mais? Conta bem. E não tava, muitas das situações não estavam. Então assim, eu acredito muito nisso do PVP em mundo aberto. Eu acho que eles precisavam fazer esse PVP. Eu não sei se eles têm screen, mas vocês, por exemplo, a gente jogou com vocês com 3 formações ali diferentes, treinando as warbands, né? Eu vou sempre colocando as warbands para treinar. Fizemos vários treininhos com as warbands. Para quê? Porque toda essa rapaziada que é novata no PVP, ela precisa perder um pouco dessa ansiedade, aprender o timing de skill. Você só aprende tomando taca, velho. Não é ganhando, não é chegando lá e chegou os caras fortes, eles mataram, não sei o que lá. Precisa do PVP, velho. Precisa do PVP Open World, precisa ter mais PVP 1v1 ali, brincar no mapa, virar um 2v2, 3v3. Eu acho que às vezes é até melhor você aprender num 6v6 do que um 30v30. Porque 30v30 ainda tem aquela confusão, aquele drop de N skills. Então, faz um 6v6, bota essa galera. O time da GG, eles estão com um movimento que eu acho legal agora, que é pegar e gankar no deserto. Né? Eles juntam um time de 8 e começam a dar vários ganks ali. E eles fazem o PVPzinho deles. Eles estão incentivando esse PVP. Só que eu acho que falta uma voz virar e falar assim, vamos todo mundo, vamos colocar 30, 40 players. Eu já critiquei isso antes. A GG não quer PVP, ela quer ganhar. Ela já fez, quando ela sente que vai perder, ela sai. Não provocando os caras, mas tô falando de forma normal. Tu percebe que num PVP contra vocês, por exemplo, vocês estão lá em números menores e os caras vão aumentar o número até ganhar. Eles vão fazer isso. Tem uma hora, a gente tirou um PVP que foi muito bom contra a GG. Eles foram vindo, números iguais, aumentaram ali 3 a mais que a gente, continuaram o PVP. Na hora que eles começaram assim, eles já estavam perdendo há muito tempo, né? Mas teve uma hora que pararam até ter, no mínimo, 10 cabeças a mais que nós e sair da Shrine. Eles demoraram muito ali para sair de uma Shrine, ou seja, eles esperam mobar o máximo para ganhar o GVG, é o que você tá falando, né? Um PVP, na verdade. E é a mesma coisa eles fizeram com a PVP. E assim, não vou ser hipócrita. Eu já vi a gente da TGG fazendo isso também. Porque o cara mais fraquinho ali que não tem PVP, ele começa a tomar taca, junta 3, 5 amigos dele. Aí o que ele vai? Ele vai entrar na call que tá diz que eu não sei o que, falar, vem. Só que quando você entra numa call com 30 pessoas, e aí tu fala assim, tem 12 GG me matando. A gente às vezes até fala, tipo, rapaziada, pelo amor de Deus, para de dar TP, não vem mais gente, tá ótimo. Não precisa. Aconteceu anteontem, A gente tomou um gank da PVP. Voltamos em 5, né? A PVP tava em 6 ou 7. Teve um 5x7 pegado ali em Santialsec, tal, matamos os caras conseguimos a vitória ali com os caras da PVP. Logo depois, todo mundo que tava na call, eu já olhei no Shrine e vi que tinha ali umas 8 pessoas. Esses mesmos caras saíram de Santialsec e foi gankar no deserto. Cara, a hora que eu cheguei no deserto, tinha 7 caras da PVP e uns 25 da TGG. Mano, aí eu só virei e falei, rapaziada, eu tô indo embora. Não tem como eu controlar, eu não vou falar pro cara, tipo, não faz PVP, não sei o que lá. Eu sei que é normal esse tipo de resposta quando você tem mais players. A BTC, eu acho que se ela tomar um gank, ela também vai responder. A CT, se ela tomar um gank, ela também vai responder. Mas um PVP de número igual, eles podem marcar, A GG eles não querem marcar, mas eles podem pegar e fazer uma screen, eu tenho certeza que qualquer time aceitaria, né?
pra arrumar pontos, velho. Às vezes o ponto é a comunicação, às vezes o ponto é onde que o cara tá se posicionando. São pequenos detalhes que criam a diferença entre um time e outro. E eu acho que Gear, que é o mais difícil, que é o detalhe mais foda de alcançar, porque a gente sabe que existe a parte financeira, Sim, sim. existe o conhecimento de jogo, eles estão na frente. Então eu acho que, assim, dos mais difíceis, eles já têm o principal. O resto agora é só ir arrumando ponto a ponto, até porque vai chegar num momento que todo mundo é capado. Já já, os GVGs vão se tornar difíceis para todas as guilds, porque todo mundo da GG, da TGG, da BTC, da CT, vai estar todo mundo tier igual. MDG, o jogo é capado, ele tem esse Tem o limite, cap, sim. ele tem esse. Quando as coisas se igualam. E aí vai depender muito mais da noção do PVP do que do gear em si. E agora eles não têm esse problema de gear, né? Todo mundo lá, a maioria é bem nisso. Eu acho que falta, sim. Exatamente, eu trouxe esses números justamente para mostrar isso. Eu não vejo diferença de força e nem diferença de números da TGG para GG. É questão de organização mesmo. Eu acredito que a GG tem sim potencial para bater de frente, com certeza. Só questão de organização. Ah, antes de passar a palavra pro nosso mano Tito aqui, eu só queria, acho que, reforçar uma coisa que o MCL trouxe, que, assim, eu acho que é fundamental. O melhor treino, o melhor PVP que você faz para aprender é o que você toma ataca. Porra, a nossa primeira screen ali, que a gente foi moído meia hora com vocês, porra, é muito bom, porque é aquilo ali, tipo, é quando você tá tomando taca que você vai tentar buscar counterplay, tentar buscar, tipo, tamo errando em quê? Posicionamento? Vamos posicionar melhor. Tamo errando em quê? As builds tá faltando controle, tá faltando silence, tá faltando corta-cura. Rapaziada, presta atenção no corta-cura, presta atenção no quebra-dash. O engage não tá legal, todas a gente tomou engage, posicionamento. Então, pô, é muito importante isso, assim. O PVP tem muito valor quando você perde, porque é ali que você melhora. Quando você tá ganhando, é F total, porque, assim, você não Qualquer coisa aprende muito com a serve, né? vitória, né? Qualquer coisa serve, né? Quando você tá Exato, ganhando. você não aprende muito. Mas, enfim, satisfação imensa pela visão aí, MCL. Tito, fica à vontade para trazer tua visão. Só fazer uma pontuação a respeito de treinos e conflitos PVP, etc. Não sei se o pessoal tem algum tipo de estigma ali a respeito do próprio Tibia, ou a punição sobre o PVP, Uhum. certo? De fato, quando você morria em alguns jogos, você entrava numa depressão, né? Você ficava triste pra caramba, porra, perdi Falando um de dia de Tibia, então, progressão. puta que pariu. É, e aqui esse jogo, mesmo depois de todas as atualizações, o Plunder praticamente ele é pouquíssimo punitivo, né? Principalmente para esses players que estão tão distantes, assim, né? Daquele cara que está iniciando, etc. Eu gostaria de pontuar o seguinte a respeito disso. Eu acho que isso é uma falta de personalidade mesmo dos players, tá? Eu não tenho dúvida alguma se algum veterano que fosse mais competitivo, se tivesse controlando esses personagens do Godleaf, RPG, etc., estaria um inferno jogar esse jogo, no inferno no bom sentido. Por que eu digo isso? É, já do meio pro fim do Ravendal, a gente tinha alguns players da Gap, né? Cara, eles, tudo bem que o jogo já estavam bem equiparado, né? Mas esses caras tinham iniciativa de ficar bastante tempo provocando no sentido PVP. Você não tinha paz e esse tipo de atitude deles, de certa forma, desmotivou muitos jogadores, tá? Você pode achar que não, mas a gente pegou uma sequência no Ravendal, usando ele como exemplo, a gente pegou uma sequência de, sei lá, 10, 12 vitórias seguidas. No dia que a gente perdeu uma para Gap, num confronto que teve lá em The Blocked, a depressão tomou conta do time, tá ligado? Sim, E sim. pra você ver o quanto é importante, tipo, mérito dos caras, eu não me lembro nessa ocasião se eles estavam muito mobados, etc. Mas ainda assim existia um pulso para que houvesse o confronto. Eu acho que é uma falta de personalidade de alguns players, principalmente que já estão mais avançados, porque consequentemente, se você tem as cabeças que estão impulsionando o seu time a fazer esse tipo de conflito,
a galera vai junto. Uhum. E você trouxe o dado aí, não é desculpa de quantidade de player, entendeu? Tem outras vantagens também. Eles têm sim condições de fazer diplomacia com outras guilds. Caso ache que o problema é algum tipo de aliança e etc. Concordo que pode ser frustrante você estar em um conflito de números iguais ou parecidos e chegar uma outra tag lá aliada e acabar a experiência PVP. Acontece, aconteceu e vai continuar a acontecer por bastante tempo, né? E eu sei que é frustrante, mas pô, você tem mecanismos para tentar driblar isso. Concordo também que existe uma falta de organização por falta do pessoal lá, né? Talvez essa questão de ser uma guild mista entre BRs e ingleses, não sei qual a nacionalidade do pessoal, sei lá. americano. Isso pode trazer algum tipo assim, porque normalmente você entra no local e você se identifica com algumas pessoas, né? Dificilmente a gente aqui na CT não tem esse problema porque é uma guild pequena, então todo mundo se conhece, todo mundo fica na cal, conversando ali, até conversando por cima do outro, etc. Talvez lá isso não aconteça, entendeu? Então a resposta fica lenta. Às vezes eles iniciam algum tipo de conflito e não querem ir para frente porque quem tá na sala lá de baixo é dois americanos, entendeu? Assim, eu tô criando algumas especulações, mas creio eu ainda que é falta de pulso. Porque para falar em chat, todo mundo é muito bom. Agora, para clicar nas flores e ir para cima do outro, Exatamente. é muito fraco. E isso tem inúmeros assim. Mas é isso, me fala aí. Bom, Tito, eu acredito que não tem essa comunicação lá mesmo. Já aconteceu várias vezes. A gente tem amigos BRs que estão lá e tudo bem, luta contra, faz parte. é o E Droca de mesmo, tipo né? assim. Não, já aconteceu com o Droca, de tipo assim, tá tendo um PVP 10v10, a gente entrar no dragão, tá o Droca lá farmando. Aí ele fala, tipo, porra, 10 caras na minha tela, aí eu falo, viado, tá tendo um PVP aqui do teu lado, tá todo mundo trocando E ele ali. não E sabe, ele, né? tipo, mano, ninguém me avisou. O PVP da TN que teve anteontem, que eles gankaram junto com alguns meninos da GG, a TN é a aliada da GG, né? A The Nest. Muitos players BR nem sabia, falou, mano, mas como é que vocês começaram essa briga lá? Eu falei, pô, eles estão gankando junto, estão com os caras aí do teu time. Então eu acho que falta essa comunicação, que não tem essa sinergia ali. Eu acho que deve ter alguns grupos e eles não nem sempre interagem. Óbvio que tem um momento que junta todo mundo, mas eu acho que não deve ter esse momento de puxar geral e falar, vamos todo mundo junto, vamos fazer isso. Não sei bem como é que funciona isso lá. Bom, eu quis trazer mesmo para a gente comentar sobre o GVG, MCL, obrigado de novo por essa contribuição. Com certeza vamos marcar outro podcast para contar as nossas histórias. Eu sei que você tem muito para contribuir com toda a comunidade. Mais uma vez agradeço você. Obrigado de novo, Tito, também por estar aqui. A gente tem a continuação desse podcast, desse segundo episódio, que eu tenho certeza que vai ser bem interessante para toda a comunidade aí. Bom, obrigado novamente. Valeu pelo Quiser dar um convite. salve final aí, ô MCL, fica à vontade aí. Cara, eu queria dar um salve, agradecer vocês aí pelo convite, por aguentar aí eu tá galera falando. Eu queria pedir desculpa por ele, pelo GVG, porque eu tava muito ansioso. Até a Trácia que não fala, não parava de falar. Caralho. Então a gente tava ansioso no GVG. Parabenizar o nosso time, não só esse time, mas como todas as Warbands. Como líder, eu acho que a minha maior dificuldade ali é organizar todos os times para eles irem bem, conversar com a rapaziada. Então foi um dia de sucesso, né? Que você termina o GVG, tá todo mundo feliz, nós ganhamos todas as Warbands, então é aquele alívio, fala, pô, deu certo. Então parabenizar todos os times da TGG também. E os outros times que venceram aí, ou que jogaram bem, que mesmo que não sejam da tag, parabéns aí por estar jogando o PVP e estar evoluindo cada dia. Legal, obrigado MCL e Bojack Tito. A gente ainda tem aqui para falar com o Iagod. Hoje vai ser bem especial recebendo o Iagod e o MCL aí no mesmo podcast. Vai ser bem legal.
Obrigado novamente e a gente continua aí a se falar. Valeu! Valeu. Bora. Vamos lá! Então, dando sequência aqui, hoje receberam o baiano mais arretado de Raven Quest. Prazer enorme receber você e a God aqui nesse nosso projeto aí. Dá um salve aí Prazer é pra todo galera. meu. Muito obrigado pelo convite aí. E vamos falar, né? Abrir a boca aí. Vamos pra cima. Legal E demais a ter God, você. uma satisfação imensa. Tive o prazer de conhecer esse mano em um happy hourzinho que rolou pré-evento lá. Um mano de coração gigantesco e sem sombra de dúvida, sem medo de errar, um dos caras que produz um conteúdo de maior qualidade, de diversão. Com É, certeza. é uma satisfação ter você aí com a gente, viu, meu mano? Porque não é nada de puxação de saco, não. Aqui realmente, pô, você faz um bem demais para a comunidade. A gente vai falar mais disso aí na nossa Uhum. conversa. Mas é, tipo, do fundo do coração, é muito bom ter você aqui com a gente para trocar essa Tamo ideia junto, tamo e junto. dar risada junto, meu. Vamos dar risada. Risada a gente vai dar. Mas eu vi a live desse homem, na hora da GVG, o cara tava em 290. Tava mesmo. Louco, tava louco. Eu me transformo. O homem tava on fire, velho. Eu digo, ó, deixa pra lá, mano. Deixa o cara fazer o show dele lá. Tava foda, muito massa, velho. E eu Conteúdo de vou falar pra primeira. você, meu, todo mundo que eu comentei que ia fazer esse programa hoje contigo, cara. Esse cara falou, puta que da hora, que massa, o cara é maluco. E vai ser da hora demais esse podcast, da hora. Legal demais receber você e todo mundo que eu comentei, galera da Guild, todo mundo tá ansioso aí por esse episódio, com certeza. Da hora Eu demais. espero corresponder às expectativas É, o que aí. isso, já Vamos tá nessa. correspondendo. Bora lá, bora lá. Eu separei aqui umas prints que eu encontrei lá no Discord. De novo, né? Lembrando que essas informações não são públicas, a gente depende da disponibilidade delas, dessa informação lá no Discord. Os que eu encontrei eu coloquei aqui pra gente bater um papo e comentar desses resultados, né? Tem bastante coisa interessante. Vamos dar uma olhada aí. Vamos lá. Então, seguindo aqui, a primeira que eu separei aqui foi as duas lutas da Cartel, do nosso time mesmo, né? A primeira, a Cartel contra esse time da GG, que tem uns caras fortes, né, Tito? Você que lutou desse lado aí, quais são seus comentários aí a respeito dessa luta aí? Cara, essa luta foi o seguinte, a gente entrou praticamente com um a menos, né, desde o começo do jogo, e a gente tava vivendo a expectativa do nosso brother Stage ali, precisar sair um pouco mais cedo e não participar. Então, a gente tava pronto para enfrentar um time com 8 pessoas. E até aí tudo bem, que a gente entende que compreende, e compreende que funciona dessa forma, né? E a gente não sabia qual era o time do adversário por conta do ícone. Isso é ruim O demais ícone ali ainda, né, meu? É meme, é muito amigo. ruim. Isso é Não ruim, a sei. gente mostra a bandeira e não mostra o nome do time. Pô, isso eles precisam melhorar, né, cara? É ruim Isso. mesmo. Com Dá pra certeza. ser. De certa forma você cria um suspense, concordo, mas você vê que é um time um pouco mais organizado, você acaba se organizando um pouco melhor e entregando um conteúdo melhor também, que não foi o caso, né? Uhum. A gente enfrentou um time aleatório de bandeira quando a gente se deparou com um time da GG. Aham. Esse time daí especial, são pessoas que são conhecidas porque eles praticam ainda um open world, Eles estão no alguns ali. PVP, né? A O gente Cloak. sempre vê o Cloak. A gente sempre vê o Cloak, sim, sim. Nossa, Cloak é uma loucura, né? Mas Louco. esse GVG de forma geral, mesmo com pessoas a menos, a gente conseguiu administrar bem do começo ao fim, Uhum. sem nenhum susto, né? Acredito eu que a gente foi preparado realmente para enfrentar 10 pessoas, ou seja, estava todo mundo muito ligado no que tinha que fazer. A estratégia foi bem organizada, foi executada de forma ok, sem surpresas, na realidade. Mas acredito eu que o time da GG, a gente já falou um pouco sobre isso, né, em off, mas a gente percebe que é um time que está com pouca experiência no Falta PVP, experiência mesmo, né? entendeu? Porque tem uns caras Isso. fortes, a gente olha pra esse time, tem uns caras que estão bem ativos no PVP. Eu sempre vejo esse Dagger, o Clock,
são caras que têm praticado sim o PVP Open World. É interessante mesmo. Isso. E é notório, assim, algumas dessas pessoas não participam, né? A gente falou que é um guild conhecido, mas sempre tem uma outra figura que é um jogador raro, né? Uhum. Mal aparece. Mas a gente percebe quando o cara pratica, sacou? Você percebe que ele Exato. tem algum tipo de... A base ali, né? Você percebe que ele tem uma habilidadezinha ali, e mesmo ele sendo um pouco mais fraco, ele demonstra ali uma habilidade, você faz, ó, esse cara daí tem que ir Tomar nele, senão ele cuidado. é aprontar, tá ligado? Uhum. Mas, de forma geral, foi até tranquilo. Pensei que ia ser um pouco mais difícil. Beleza. Vamos se. Dá pra ver bastante morte ali. Vocês bateram bastante. Mesmo Ah, Tem um, com a tem um vida. 7-8 ali, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Um Tem cara o bem Luffy Dodge forte. ali. Eu nunca vi esse É. cara. Eu não me lembro desse cara. Level E assim, 78. ele é o no perto de... 7-8, só lembrando, né? Ele tá com a primeira ult ali no Tier 3, já que é o máximo da guild. Sim. Então, normalmente, essa ultzinha machuca. Machuca mesmo. Sim. Aí agora, assim, um negócio que eu fiquei bastante em dúvida, acho que a gente precisa até entrar em contato com o pessoal lá da GG. Será que ali, naquele número de mortes, me parece mais que a idade da rapaziada ou é a quantidade de morte mesmo? Não sei, porque ficou um negócio muito alto, sabe? 17, 18. Eu acho que é a Ó, idade, viu, Bojack? a rapaziada ali alcançando a maioridade, tá trazendo uma molecadinha nova pra jogar. E tão de parabéns pela iniciativa, viu? O jogo O 10-2 cara dele aí, morreu por sabe? uma porra. Não, mas é isso. Vamos seguir. Pô, é um time forte, É um né? Um time time bem forte. 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 É um Vamos lá. clássico. A segunda também é uma luta. Aqui é o meu time da CT que jogou contra a PVP. A PVP são nomes. Na verdade, eu coloquei aqui os ícones invertidos, né? A gente tá do lado direito, a PVP do lado esquerdo aqui. Mas são nomes conhecidos do time oponente. Eu conheço muito bem o Sesuzek, o Panfific, o Shuriel, o Danzi. Brad Pitt tá muito bem colocado ali no Brad PVP. Pitt. Fala dele. O Só cara faltou a Angelina Jolie aí pra será, compor. será que ele é bonitão também? Porra, deve ser lindo. Deve ser um polonês bonito, deve ser. Mas você vê que eles estão com 2 a menos. Isso eu já conversei, eu tenho um bom relacionamento com o pessoal da PVP, que é o Antigazu lá do Ravendal. São caras que sabem jogar, jogam muito bem o PVP, mas eles têm tentado montar 2 times e sempre fica desfalcado os 2 times. Tá ruim, né? Isso tem sido um problema lá dentro, mas com certeza são pessoas que jogam muito bem. A gente ganhou. Claro que tem uma diferença ali de quantidade, estão jogando com 8 players, mas a gente também se esforçou muito para colocar esses 10, viu? Tem sido bem complicado. Difícil, né? A CT tem 20 players ativo, por isso que a gente sempre fica ali na margem, muito difícil manter os 20 jogando o GVG. Essa é a nossa maior dificuldade, porque a gente tem ali 2 warband completo, se falta um já é problema. É foda mesmo. Difícil. Rapaz, eu tive o desprazer de encontrar esse Kruzek aí, meu irmão. O sacaninha arrepia, vô, velho. O gringo aí, ele é violento. Ele é violento. Ele é. O bicho é foda mesmo. Difícil. Ele clica. Eu E só um trouxe. adendo aí também. Também lutei no time do Zimbra aí. E aí, meu mano Iagode, não teve como. Voltei pro arco. Tinha me rendido ao machadão pro PVP. GVG passado, eu tava ali só de tanque, frontline, fazendo. Matou 5, Matei né? nada. Eu falei, não quero saber de mais nada. Eu vou pôr arco aqui e vou dar flechada na cara de Homem, vagabundo. homem. E ele e o Complexo foi os que mais mataram aqui, né? Uma disputa interna, inclusive, É. pra ver quem mata mais no GVG, tá? Eu sou fã desse complexo aí, viu, velho? É, Esse sacana aí, ele é desgraçado, O velho. Complexo Ele clica. Ele é bem. miserável, ele é. Maguinho dos bons mesmo. Veterano Legal. também. Seguindo aqui, eu trouxe o outro time da PVP, que jogou contra a Mana. Para mim, esse GVG deve ter sido incrível. Olha a pontuação: 1845 contra 1740. Ou seja, foi decisivo ali, decidido no final, esse PVP. Destaque aqui pro Joaquex de novo. No último GVG eles tinham o Joaquex
ele tinha matado quase 50 players e aqui 40 de novo. Esse cara mata muito. Já trombou esse cara alguma vez? Ô, Yagod? Rapaz, não, mas eu soube que a estratégia da Mana é bem interessante, né? Sim. Eles jogam com vários healers, deve ser uma putaria da porra. Deve ser estressante, velho. Imagine você ficar batendo e os caras não morrendo e você tome, e neguinho. É maluquice. Interessantíssimo você falar isso, porque o último GVG também foi a PVP que pegou o time da Mana e eles ganharam da Mana. E A PVP no caso? Sim, a PVP. Um time da PVP pegou a Mana e ganharam uma diferença de 1000 pontos. Foi grande. Uhum. E agora parece que a Mana adotou uma estratégia diferente. Eu conversei com o pessoal da Azul. Eles me disseram justamente isso. Tem, se eu não me engano, 3 clérigos e todo mundo com aquela build com Unchained e Unbreakable, o pessoal da Mana. Então tem sido um time difícil de matar e eles têm dominado muito torre. Eles têm feito o roaming, que é ficar rodando as torres para dominar. E a PVP é bom de PVP, né? Não se deram Nome já diz, com né? essa estratégia de fugitivo, né? Pelo que eu entendi, a Mana ficou com essa estratégia que é um meta para eles, assim. Se você tem um time que não vai conseguir bater de frente, é uma boa estratégia essa de ficar tomando torre, e foi o que aconteceu. Sim, sim. Por outro E lado... aqui, Falei, a gente traz de novo, né? Tipo, a gente já tinha comentado bastante no último podcast, que é, tipo, essa importância do domínio de torre. E eu acho que a gente traz isso de novo, assim, até para uma ênfase para a galera que talvez que não esteja ali tão tão forte, né? competitiva no sentido de PVP. Rapaziada, existem estratégias tranquilamente para que mesmo que você não tenha um nível de gear muito alto ou muito level, para que você consiga pontuar bem no GVG. Assim, mesmo que você não tenha condições de ter uma vitória, essa questão do roaming ali o tempo todo, infernizando mesmo, ele te garante os 1000 pontos ali que vão te garantir uma premiação maior no GVG, né? Então acho que é muito importante a gente reforçar isso para a galera, até porque em alguns momentos vai acontecer de você estar desfalcado, de você pegar um time que, assim, apesar do MMR estar parecido, o time oponente ser muito mais forte e as lutas ali pela bandeira não rolarem muito. Então acho que é muito importante destacar essa tensão aí para, tipo, É montem nítido. Você estratégias na pode ver rotação. o resultado desse GVG, é nítido. Olha a quantidade de mortes, de kills. De kills, né? Era isso que eu ia falar. Olha esse comparativo. É nítido que a PVP é muito melhor no APDP, sabe? Em força. Mas a Mana conseguiu fazer uma estratégia para driblar isso. Achei muito interessante mesmo o resultado. Eu tenho uma história até legal, acho que foi a segunda GVG que eu joguei. Eu joguei a primeira contra a XP e aí eu caí contra a XP de novo. Rapaz, tinha um cara, meu irmão, chamado Locomoco. E o cara ficava assim jogando e eu falando, esse cara é maluco, esse cara é maluco. E aí o tempo foi passando, né? Enfim, a gente botou mais de 70 quilos na frente dos caras e a gente perdeu a GVG, porra. E aí eu comecei a entender esse negócio de torre, de você capturar a torre, e aí eu comecei a pegar a visão do que ele tava fazendo, porra. Ele ficava pulando no meu time pra ficar trazendo o lado da galera, pra dar o backup e pegar essas torres aí. E a gente ficava matando o cara e não se ligava, pô. E aí, por isso que o que o Modjack falou é tão importante, a estratégia ali, pô. Sim. Quando você não tem tanto guia ali, faz total diferença. Isso que a Mana tá fazendo, né? Não é querendo dizer que eles são fracos ou não, mas, pô, a gente vê que eles estão ganhando muito e, pô, essa estratégia aí é incrível. Mostra que tem todo um preparo ali, né? Sim. Envolvido. E que eles mudaram a estratégia também, né? Viu que bater de frente não ia dar certo. Interessante mesmo. Complementando essa questão de estratégias, é uma coisa interessante, tá? Principalmente o pessoal que fica um pouco mais à frente nessa organização da estratégia, acaba sendo algumas vezes surpreendido. E há sim a possibilidade de sua estratégia que você passou uma semana organizando, filtrando ali com seus players, dar errado. Simplesmente por conta de uma postura da equipe inimiga. Tá? E isso causa sim um tilt. A gente já teve experiências, principalmente no outro jogo lá do Night, né? Que tinha hora que a parada não acontecia, a gente ficava, porra, e agora? E agora? E agora? A coisa ia acontecendo e que porra eu faço agora, meu irmão? Fica ali, ó. E isso de fato pode ser, assim, a mudança de estratégia, seja de uma GVG a outra, dentro da própria GVG, você fazer essas mudanças, pode ter certeza que dá um tipo de resultado. E só comentando o placar, eu fiquei surpreendido porque essa equipe da PVP,
ela é uma equipe realmente muito focada assim, no embate, né? Na treta, né? Mas, na treta. Mas confesso também que tem vários veteranos aí e eles não conseguiram driblar essa estratégia pra você ver como é que funciona a parada, tá ligado? Aham. Não são pessoas que estão começando agora, né? Ao contrário, o pessoal da Mana Game, eu não conheço todos. Eu sei que aquele Seth Oliveira já jogou tal, mas a maioria eu não conheço, entendeu? Sim. Então, pô, parabéns para os caras, né? E esperamos que haja mais GVZs assim, né? Eu tava, GVGs. Nossa, eu tava quase. pensando aqui, não sei o que é que vocês acham, mas poderia avisar antes os confrontos, né? Pra gente saber com quem a gente vai pegar e conseguir montar essa estratégia. A gente pensa que o cara vai vir de um jeito, aí a gente, pô, eu acho que ia ser mais bacana, né? Com certeza, é o que a gente tá falando. De entrar lá no GVG, tem só o ícone do time, né? A gente não sabe o nome do time, a tag. Isso é muito ruim. Eu já dei esse feedback lá pro time. Feedback, né? Vamos torcer para que no futuro eles mudem isso, mas realmente ia mudar tudo, né? Toda Vamos certeza. seguir. Aqui eu trouxe esse embate da MDG contra um time da GG. Eu acho que foi um atropelo, né? É um dos times, pelo que eu vejo aqui, é um dos times principais da MDG. Que você vê o Guitão, você vê o Iba, a Suzana Druid, são nomes conhecidos. O Iba, né? Suzana Vieira. Ah, São nomes conhecidíssimos aí na MDG. E por outro lado ali, eu sinceramente não conheço muita gente ali da GG. Só o Vetronics, que ele faz stream, é um polonês também. Mas é um time da GG que eu não conheço muitos nomes. De novo, é bom, esse sistema do MMR está dando resultado. Eu tenho certeza que esse time, se eles não mudarem ali, o time vai ter embates ali com times nivelados de acordo com o MMR deles. Eu acho que está moldando bem o resultado desse MMR. Minha opinião, né? Eu tenho dois pontos legais para levantar, né? O primeiro é a gente vê o quanto a GG parece que ela tá faltando aquele norte, né? Porque a gente vê que é uma galera forte, né? E que eles, assim, sem ser as duas principais ali, eles estão bem devagar. E outra coisa que vem me incomodado muito, eu não sei se incomoda vocês também, são esses desfalques, velho. Isso aí eu confesso que, rapaz, quando acontece lá, eu fico puto, velho. Não vou mentir, velho. Ainda mais se tratando aqui nesse caso da GG, né? A gente sabe que a GG se eu não me engano, é a primeira do ranking de maior crest, Sim. de quantidade de maior crest no crédito, ranking. sim, sim. Tem É 130? 128, é quase Hã? 130, 128 crest. Como é que os caras não substituem um cara, tá ligado? Sabe que o cara vai faltar. Por que não coloca outro cara se tem crest disponível, né? Ou seja, tem Gente gente a disponível rodo, pra né? jogar, exatamente. Mas posso levantar um ponto aqui? Ah, A famosa barreira de linguagem. tem Porque essa. assim, lá é um time que eu acho que ele é composto de muita gente de muito lugar do planeta, né? Apesar da gente falar, é uma. Não, mas cruzaço. Build de gringo, porém tem brasileiro, tem polonês, tem americano, tem a galera da Europa, que apesar de ser Europa, cada lugar lá pode Fala mandar uma o, língua, o né? seu, o seu dialeto, né? Então, assim, acho que pode ser que essa barreira de linguagem aí venha influenciando nessas questões aí, né? Sim, acho que sim. Tenha sido. Eu troco ideia com a galera de lá e eles me falaram que quem cuida da parte dos BR é um tal de Nemezão, né? Aí acho que tem duas Warband de BR, ou é uma Warband de BR, aí a primeira é do Godleaf, a segunda do Nemezão, e aí o resto só Deus sabe como é que é. Mas eu acho que eles estão indo com 6 times, se eu não me engano. É bastante time. 6 times. É bastante gente. Eu acho que dá pra não deixar faltando gente, assim. Eu acho que é questão de organização mesmo. Sim, Questão de concordo. organização, sem dúvida. Vamos lá. Outro time da MDG é um time forte também, que tem o Yennefer nesse time. Deixa eu ver se eu conheço mais alguém, eu acho que não. Mas pegou um time da BTC com 5 pessoas. A BTC também é outro que vale a menção também, né? Entender um pouco melhor por que eles montaram um time com 5 pessoas, se eles também têm a guild com maior número de players é a BTC hoje. Não de crédito, Sim. mas em quantidade de gente é a BTC. E também tem bastante gente com Crest. Eu não sei ao certo quantas pessoas tem.
quantos Warband tem a BTC, né? Mas é uma informação interessante pra gente puxar para as próximas conversas, em Bojack. Interessante. Sim, sim, Porque vamos levantar esse Porque não número faz aí. sentido nenhum montar uma Warband com 4 pessoas, né? Não faz sentido nenhum. Tem que falar com o nosso roqueiro lá, lindo, velho, cabeludo. Isso é broxante como a porra pra gente, né? A gente joga a semana inteira esperando essa dopamina. Aí você entra pra lutar guerra, tem 5 pessoas. Isso É sem duro. dúvida. Isso é duro, velho. Ainda mais que assim, antes, pré-MMR, isso acontecia demais da conta. E aí, igual você falou, é frustrante pra caramba. Eu acho que até pra quem tá do outro lado, porque não Sim. é meia horinha ali que não dá nem pra você ficar brincando um PVP, não dá pra fazer outro conteúdo. Eu Então, acho acho que assim, é até uma reflexão que fica, né? É claro, desfalques são imprevisíveis na maioria das vezes. Sim. E Mas não com em 4 alguns pessoas, momentos, né? Uma Warband com 4. exato, frustra ali aquele momento. Será É. que, assim, tem um limite mínimo de players? Tipo, ó, você vai poder participar, mas sei lá, se ele tiver menos que 7, aí você já nem entra. Talvez seria uma Aqui opção ali, né? Aqui é um ponto interessante. Eu acho que é um erro desse MMR, né? A gente tá vendo aqui 4 pessoas. Se eles montaram o S-Warband antes da GVG, todo mundo ali tem 1.500. Então, os 1.500 é dividido pelas 4 cabeças. Eu acho isso um erro, porque ele vai pegar pessoas com o time completo ali. Se eles pegassem esses 4 e dividissem por 10, ia dar um valor de MMR menor e eles pegariam um time mais baixo. Eu Sim, acho que é um entendi. erro desse Verdade. MMR. Eu acho que eles podem contornar esse problema fazendo um cálculo diferente e dividindo pela quantidade de gente que tem ali na Warband. Melhorar, né? Deixar mais. Entendi. Seria melhor o resultado desse matching aí. E outra, só uma observação, ó. Não é uma crítica à guild em si, sabe? É mais a você chegar e jogar contra 5 do outro lado. Porra, é uma merda isso aí, velho. Não, então- eu acho que vale essa crítica pra guild, sim. Eu colocaria isso. Porque a gente já viu muito disso acontecer lá no outro jogo do Niter, sabe? Você jogar a semana Outro inteira. jogo. Não deve nem ser mencionado, Bojack. O que não deve pode ser ser falado. mencionado. Tem uma problemática aí, ô Zimbra, que pode ter acometido aí, que é o seguinte. Você só tem a confirmação de quantas pessoas entram quando você, de fato, entra no game. Porque, no caso, na guerra. Nesse sentido aí, o que pode ter acontecido? Você registra 10 pessoas sim. e só 4 entraram, tá ligado? E isso pode ser até mesmo uma estratégia para, de repente, baixar o MMR. Tá ligado? Assim, você parar para pensar, sei lá, GVG vai faltar 6 pessoas, não tem o que fazer. Então coloca as 6 pessoas que estão mais frágeis ali de MMR ou que precisam abaixar esse MMR para evitar conflitos árduos lá na frente. Coloca nessa Warband, vai perder. Faz isso, né? É uma estratégia que eu acho que talvez alguma equipe ou outra possa adotar, mas não acho que esse é o caso. Eu acho que a problemática é você só conseguir confirmar a quantidade de plays uma vez que o GVG começa, porque você tem até o último minuto para poder entrar na guerra, sacou? Essa é uma problemática que aí não é a gente que vai resolver, né? De Toda boa. certeza. Vamos lá. É pro homem, né? Humildinho lá. Galegão. Vamos seguir pro próximo aqui. Aqui tem uma Warband da TGG, a Frog Squad, contra essa Lizard Labs. Essa Lizard Labs também eu acho que está bem posicionado no ranking de guilds. Posicionado do ponto de vista de quantidade de player, quantidade de crest. Tem bastante, mas a gente já enfrentou, é um time fraco, não conheço pessoas que jogam nessa guild, mas eu sei que é uma guild de gringo, não sei se da Ásia. É difícil ver essa galera nos nossos servidores NA e Europa. Eu acho que eles estão mais focados ali na Ásia mesmo, se eu não me engano. É um time Ninguém fraco conhece essa mesmo. galera. É um time fraco mesmo. Então, eu acho que com o passar dos dias aí, o MMR deve dar embates mais de acordo com o nível deles ali. Mas é um time fraco mesmo. Mas Ó, menção rosa pro nosso mano Valente aqui, ó. Level 29 dando a cara lá, ó. Esse
Fazendo jus ao nome, né? Exato. Valente, parabéns pela valentia. É isso mesmo, irmão. Bota a cara aí pra jogo e é isso. Tá Esse aí é o certo. segundo time da TGG, esse aí? Não, eu diria que é o terceiro time da. Rapaz, que time da porra, velho. Rabica ali, Slow, É. Jorginho. Rapaz, Rabicó tá forte como a porra. Peguei Rabicó outro dia ali em Radarac, meu irmão. O gordinho tá forte, velho. Ah, eles têm uns times muito fortes. A TGG. Porra. Esse é o time dos carecas da TGG, ou Zimbra? É o do Carecas, que tem o Jorge É dos ali. carecas, Esse time aí é só de careca, só de calvo. Esse daí. Porra, tem muita gente. Essa parte Liderado desses pelo times. Jorge, o Jorge Carecão, calvão de cria. É isso aí. E satisfação imensa, nosso mano Elon Musk. Se tem mais vitória do Elon Musk, tem mais um foguete sendo mandado para Marte e a colonização tá cada vez mais perto. Satisfação imensa. Elon Homem, Musk. esse aqui é uma beleza, viu? É. Gosta de pegar na vara, o grande Musk. Ai, coisa boa. Ele gosta, viu? E sai lourando o mato todo ali, é orca, é tubarão, solta uma bomba de fumaça e se pica. Ele é ligeiro. Ele é. E tem o Mano Snow também que participou Do último podcast, né? É isso aí. Brabo. Gente fina, gente fina. Gente finíssima. Aqui, esse é um embate da semana, né? Ah, não, esse daqui é o do evento dinâmico. É outro Warband da TGG contra um time da GG. Olhando esse time da GG, eu não conheço esses nomes, tá? Não sei se vocês conhecem, mas não me parece um time forte da GG ali. Do outro lado, é um time bem forte da TGG. Tem ali, bem posicionado no APDP, o Zelda, o Nervous, o Dave Cavalo. Os caras são muito fortes. Esse Time fortíssimo. Xabi Alonso ali, ó, nosso meio campista também tá presente. Brabíssimo, hein? A qualidade de passe desse rapaz não é brincadeira, não. Não é? Nosso Castorzão ali, ó, ali é o gordão mó ali, velho. Nosso mestre, Portoga. Ah, Portoga, Eu assisti todos os vídeos do homem, velho. Tem que maratonar. Quem não maratonou ali os vídeos do homem, Não é brabo. Ficou pra Nossa, trás. só conteúdo de qualidade. brabo demais. Tu encontrou o Portoga lá, não foi no evento, Jack? Opa, fica em off, Isso aí a gente vai trazer. Conta essa fofoca, homem. Não, teremos um momento especialíssimo para esse e vamos deixar com o momento certo. Deixa aí, Mas, quando ele aparecer aí no podcast, a gente fala essa Exato. resenha aí. Resenha brava. Você avisa ele que você conheceu ele e ele nem tá sabendo. Calma. Eu quero ver essa porra, O mistério é lançado. Vamos lá. Outro time da GG contra a CW. CW, putz, que tá jogando muito bem. A gente vê os resultados, tem sido muito bom da CW. Porém, não deu aqui contra o time da GG. Esse time da GG, né? Foi GG contra a GG CW. aí? Tem o Truma Júnior, tá vendo? BR, certo? Cara, eu acho que não, que o Truma Júnior, se eu não me engano, ele é mexicano, mas mora nos Estados Unidos. É o nome que eu conheço aqui. Ah, o Aja também é mexicano. Também é mexicano. Esse eu sou HD BR aí, que eu já troquei uma ideia com ele. Acho que o Checkmate também é um mago forte, viu? Então é um Violento, mesclado Checkmate. aqui, eu acho que de pessoal que fala espanhol e português, deve ser, né? Mas deve ter sido uma baita luta, né? Baita luta. Foi uma boa briga. Não, sem Mano, dúvida. você perceber ali, os caras estão com muita kill, estão com várias bandeiras, foram 9. A quantidade de assistência boa, mas o outro time ainda matou, mano. Não foi um espetáculo, mas algumas pessoas ainda terminaram positivo, né? Uhum. Sim, foi briga, foi luta lutada, assim. Foi aquela gostosa, aquela GVG gostosa, né? Provavelmente foi a estratégia que decidiu essa parada aí, velho. Sim, quantidade de bandeira, a CW entregou uma bandeira, mas eu tenho certeza que deve ter rotacionado bem ali as torres, né? Pra fazer essa quantidade de pontos. Porra, baita luta, hein? Deve ter sido uma baita luta. E aqui eu queria trazer uma menção honrosa pro Monge, viu? Ficou ali com 29 kills, mas não só isso, quem já teve o desprazer de pegar esse homem no Rift já viu que o homem clica, e ele clica bem. O Monge Então, começou ó, muito bem o jogo. Eu acho que Falam ele- muito dele, viu? Ele O joga homem é muito bom. bem. Eu acho que ele deu uma desacelerada porque ele tá 7-5, mas eu sei que ele começou o jogo muito bem, esse cara.
Muito bem mesmo. Ele joga de quê no Rift? Eu nunca encontrei, não. Mas falam que ele joga meio de Spellbow, um negócio desse, né? Não sei o nome da classe. Mas falam que ele é muito bom, velho. No meu desprazer, se eu não me engano, ele tava de Shade, viu? Só que é aquele Death Blossom safado. Nós com aquele arqueirinho que tem que pelejar tanto pra fazer uma vitória. Chora, chora, Death passa uma Blossom e fome da tchau. porra. Exatamente. Vamos lá. E aqui eu trouxe o GVG de vocês, o Yagod, da TN, The Nest, né, contra a ROG. Só comentando que na semana passada a gente pegou a ROG também. E o desempenho de vocês foi um pouco melhor que o nosso, que a gente fez 2.500 a 1.000, se eu não me engano, né, Tito? Alguma coisa assim? Algo parecido. Acho que foi. Sei. Destaque aqui que o Botrex jogou na ROG e na semana passada ele não tinha jogado. Interessantíssimo esse resultado aí, jogaram muito bem. Primeira pergunta pra você, Yagod. As duas Warband, eu sei que vocês estão jogando com duas Warband, certo? A TN, Sim. as duas tiveram resultados positivos, esse GVG, como é que foi? Cara, a gente da primeira Warband conseguiu jogar direitinho, só que a gente fez meio com uma reformulação, né? A gente pegou uns jogadores mais fortes que estavam na 2 e puxou pra 1. E aí a 2 ela meio que ficou assim desbalanceada, vamos dizer. E aí não deu tão certo, né? Entendi. Isso a gente tem visto bastante. A gente aqui na CT, a gente tem balanceado tanto por MMR individual de cada player, a gente balanceia os dois times, quanto por força. Então os times têm uma força bem semelhante e um MMR bem semelhante. Essa é a estratégia que a gente tem adotado. Mas a gente tem discutido isso com um monte de guild, cada um tem adotado estratégias diferentes, né? A gente vê gente que dá prioridade para um time com a PDP mais forte, o outro time fica realmente mais fraco, mas isso tem sido uma particularidade aí das guilds, de como montar esses times pro GVG. E nesse time vocês pegaram a ROG e no outro time vocês pegaram quem? Cara, eu não lembro agora, velho. Mas eu acho que foi uma PT da GG, se eu não me engano. Eu acho que foi isso, Entendi. Não tenho certeza. Mas isso que você comentou tá sendo até um embate lá, né? Porque, pô, o cara que é mais forte, ele chega, pô, porque eu não tô na PT principal, eu tô aqui na secundária e dá um bafafá da porra, é uma dor de cabeça. E pra alinhar tudo, meu um irmão. dos pontos principais aqui pra gente evitar conflito é isso, né? Essa montagem do time desse jeito, né? Porque você tem que ser justo com todo mundo. Você quer abraçar todo mundo, não quer desmotivar. E também você quer combater o maior problema das guildas grandes, que é a conhecida panela. Então, se você tem uma panela, você acaba afastando alguns players que querem crescer na sua tag. Isso é normal, acontece. Sim. Só que às vezes você mesmo... acontece, assim, não sendo diretamente para a guild A ou B. Mas às vezes você tá com uma equipe fechadinha há muito tempo e você se recusa a colocar uma pessoa que participa muito de outros tipos de atividades na guild. E você acaba não dando a esse player a experiência que ele merece. Que às vezes ele tem uma jogabilidade até bem avançada, mas ele não consegue demonstrar, entendeu? Sobre essa GVG, só um complemento, eu lembrei que quando a gente enfrentou a ROG, não tinha o Botrex de fato, mas tinha aquele Crafter, acho que é o É Drunker. verdade, ele não tá aqui, né? Ele é bastante forte assim, não me recordo a acho que é pontuação Drunker o dele. nome Drunker, dele. isso, perfeito. Ele é bastante Ele forte é também. muito Eu acho que ele forte. faz Black Myth, né? É. É um player que daria. Não iria mudar o resultado, obviamente, mas iria deixar o duelo bem frenético. Ah, gostoso, né? Sim. E o que você achou desse embate? Eu vou colocar aqui na tela alguns clipes que a gente separou para ir comentando em cima disso. Deixa eu colocar esse primeiro. Deixa eu ver. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Sim. Sim. Eu vi esse clipe que você me mandou. Pô, eles estavam bem mobados, né, meu? Aqui nessa parte do GVG. Primeira coisa, God, quando vocês trombaram e viram que era ROG ali no meio, qual foi a reação de vocês? Vocês já sabiam que era ROG ou não? Primeiro ponto. Na hora que iniciou a GVG? Na hora Você que fala começou assim, o primeiro embate não, lá, não. não sabia. Não, a gente nem conhecia nenhum play. Eu tinha visto o Beltrex, né? Porque minutos antes eu tava chorando pra ele no Discord pra ele me vender o item por metade do preço. Aí ele falou, não.
E aí, pau Ah, quebrou, velho. Aí veio a revanche bem Aí veio rápido, ele. né? Pô, na hora. Aí ele ficou meio mordido, que eu falei com ele depois, a gente mandou foto bebendo cachaça, foi uma putaria da porra no Discord. Velho. Caralho, velho. E quando Mas, vocês trombaram ele lá no meio, a ROG, vocês acharam que ia ser difícil? Qual que foi a reação de vocês aí pra essa GVG? rapaz, no primeiro momento, assim, eu sempre fico assustado porque a gente não sabe quem é que tá do outro lado, né? A gente vê um cara de nome esquisito que a gente nunca viu. Aí eu falei, porra, vai ser uma GVG massa. Mas aí eu percebi que eles não andam tão em blocos assim, né? Estavam muito splitados, aí tinha o fato de ter -1, e aí a emoção toma conta, grita pra lá, entra aqui, bate nesse, olha lá em cima, e a porra vai acontecendo, e lá e cá. Mas, pô, foi massa. Eu gosto dessa parada aí. Quando é assim, meu irmão, todo mundo de frente com o outro, pau quebrando e sobe, desce. Assim que eu viajo, velho. Olha lá. E o pau quebrando, a Suzana Vieira subindo lá, o cara aí no meio, batendo um break, a Boi Demeter com a bandeira, andando, soltando skill 90 e tome cura. Porra, eu me amarro, velho. Esse momento do jogo aí, pra mim, é o melhor que tem. Tinha que ter uma porra dessa aí todo dia, velho. Ah, pelo menos eu acho que tinha que ter umas 2 vezes na semana, né, meu? Um Porra, isso é bom sabadão e uma demais, vez na velho. semana. É, eu também, eu vejo muita. É bem da hora também. Eu curto pra caramba. É o nosso único conteúdo que a gente tem até então, né? Que englobe, assim, várias pessoas. E, porra, velho, a gente não explorar melhor isso aí. Ó, É, Cloak ali, ó, inimigo da Cloak, desgraçado, né? E não explorar isso aí, eu acho um erro gigantesco, velho. é. E quanto mais eles demoram, mais eu percebo que a galera fica mais, sabe, Aproveitando, desanimada. aproveitando esse bate-papo, né? Falando aqui da guerra em si, como é que tá a TN? A galera também compartilha desse mesmo sentimento que você tá colocando aqui pra gente? A galera curte esse conteúdo do GVG? Não tô nem falando do PVP, mas do GVG em si, eles curtem? Cara, eu vou falar, acho que de maneira geral, né? Uhum. Assim, a guild, grande parte das pessoas que são ativas lá, né? Que tem a galera que tá na guild e tem a galera que tá ativa, né? Que é extremamente Sim, diferente. sim. A galera que tá ativa, a galera curte. A gente sempre tem ali 20 pessoas, muito difícil alguém faltar. Mas, de maneira geral, velho, eu acho que eles estão ficando um pouco mais devagar por não ter algo que, porra, impulsionem eles ao longo da semana, entende? Então a gente tá com uma dificuldade imensa de captar, de reter o membro ali, sabe? E tá puxado. Olhando aqui os números, né, tô vendo o level do pessoal aqui da TN. Eu sei que a TN é uma guild que começou bem dedicada no mar, deu muito trabalho para TGG, eu sei o quanto, eu que tô aqui do lado da Ali, nossa, os caras ficavam malucos. O MCL, a gente fez um Rapunzel, bate-papo, a gente fez um bate-papo com o MCL há pouco. Ele falou, puta, esses caras da TN no começo do jogo, o que eles encheram o saco. Falou que tem vários clipes lá de gank, o pessoal gankando. O Silco, puta, o Silco, quando toma um gank, o bicho começa a gritar que nem maluco, né? É da TGG esse cara aí, é. O Silco é o Pô, tem que ter isso aí, velho, gravado. O Silco é o JP. Os caras falaram que ficava maluco com os ganks da TN, cara. E parece que não tem tido tanto assim frequente como antes, né? Eu vi essa semana você fazendo isso com o pessoal da GG, né? Mas legal. Porque o que aconteceu, né, Zimbra? No início do jogo ali, a TN era uma guild, e aí tinha a Aura e tinha acho que era a WA, que era uma guild de manitos, né? Os manitos, eles eram muito fortes no mar, eles jogavam no Plunder. Nessa época eu tava na Sura ainda, e aí eu saí da Sura porque eu não tava muito curtindo o conteúdo de lá, tava achando muito devagar. E aí eu entrei na Aura. E a Aura também era uma guild de pescadores, eu era pescador também, não sabia nada do jogo. E, enfim, pra não ter esse negócio de um ficar atacando o outro na mesma aliança no meio do mar, que tinha um pau quebrava no mar no servidor, a gente meio que juntou, né? E, porra, a gente fazia miséria no Plunder, velho. Se pintava todo de verde, ficava escondido em moita, e aí dava gank nos caras, morria. Era massa, velho. Mas aí vieram os nerfs da pesca, o pessoal, grande parte da galera que são por exemplo, da Denest, da Aura, são downs, né? Então, né, é como se fosse guildas, então a galera joga mais pela grana. E aí o pessoal começou a quitar, e aí meio que diminuiu, né? diminuiu bastante. Eu não quero falar que tá morrendo porque a gente tá chamando uma galera nova pra entrar, mas tá bem devagar, assim, sacou? Em relação ao fluxo de jogador. Mas a gente, pô, sempre que pode, eu conheço essa galera nova da GG aí.
uns caras que são BRs fenomenais, que gostam da putaria que nem eu viajo, meu irmão. E aí vira e mexe o Len, ele começou a fazer live também, a gente procura os outros no meio do mapa ali e desce o sarrafo, mata, morre. O negócio é dar risada e tentar movimentar do jeito que a gente com pode, né? certeza. E olhando esses números de novo, né? Aproveito para comentar. Eu sei que a TN era uma guild dedicada no mar e acabou se atrasando um pouco no desenvolvimento, né? Dá para ver pelo level do pessoal ali, né? Que no começo se dedicou mais ao mar. E agora a galera migrou full pra terra, né? Bastante gente agora tá jogando na Sim, terra, desenvolvendo sim, sim. o personagem. Meu, o que eu posso Pô, mas falar. eu. Fala aí, Bojack. Não, Zimbra, até tipo assim, pô, partindo da perspectiva que vocês eram full mar e agora estão full terra, pô, pro time 1 de vocês ali tá bem interessante, pô, Sim, vocês progrediram muito bem dentro do jogo do ali. curto E outra coisa, exato, tipo, da perspectiva que vocês usaram muito tempo do início do jogo no mar, né? E outro ponto que eu fico muito feliz aqui, tanto você quanto o Guga são dois caras que eu percebo que, tipo, assumiram a missão de jogar de arquinho, que não é nada fácil nem Um fardo. recompensatório. Um fardo. Mas somos os guerreiros insistidores. Eu, por um curto período de tempo, eu falei, não, eu não Não vou dá, né? jogar no modo difícil. Botei um machadão, foi coisa linda, mas eu não consegui, voltei por arquinho. E assim, pô, acho muito legal essa questão de, tipo assim, pô, não vamos seguir esse método caralho. Tudo bem, o meta tá aí pra quem quiser seguir, tipo, é o melhor, é o melhor. Mas, pô, a gente vê aqui muito, eu acompanho o GBG de vocês, vocês sempre costumam ter desempenhos muito bons, porque é aí que o arco se mostra, né? Sim. Qual que é a posição dele. Ele não é o melhor para PvE e no início do game ali ele se mostrou até de certa maneira atrasador, né? Tipo, sim. querendo ou não, a gente pagou um preço de ter jogado de arco. Só que agora vocês Horrível. vêm colhendo o resultado, né, meu mano? Sim, sim. Eu sempre vejo você, tanto o Guga, não sei mais ali, não conheço, né, quem mais joga de arco ali, mas vocês dois são os que eu tenho mais contato, assim, e aí eu vejo que vocês sempre desempenham bem no GVG e tá aí a respostinha. E outro ponto que é importante a gente perceber também, né, essa galera que tá chegando, né, iniciando o endgame ali, né, eu não vou dizer que a gente já tá full no endgame, mas tá iniciando o endgame, acho que a partir de 70 e poucos a gente já começa iniciar ali pro o finzinho do mid pro começo do endgame, aí a gente vê o valor que esse arco tem, né? Você tá livre, sentando a porrada na galera, tem um valor absurdo, tanto para você conseguir fugir dos gap close, para você ter uma movimentação melhor. Então, pô, satisfação imensa aí ver que vocês estão junto nessa batalha, pelo amor Até de o Deus. fim, até o fim, até o fim. Esse fardo Rufem o arco, miserável. esse é um fardo. Porra, no primeiro jogo que eu jogo em minha vida, que arqueiro é um lixo, a gente só toma ataca duro o tempo todo, porra. Mago pisca o olho daquela porra, daquele erupt, dá um death touch, você só engole um ataque e dorme. Toma. É maluco, triste. velho. A gente siririca um ali dando ataque básico e tome flechado e nada. Ah, me Eu poupa. quero ver esse amor ao arco quando sair pistola. Aí eu vou ser pistoleiro, Titã. Com Eu certeza. quero ver. Vamos ver, né? Ah, Vamos ver, eu acho que deve vir Broken, essas armas novas aí, vai valer o teste sim. Acho que todo mundo vai querer testar, né? Com certeza. Ansiosíssimo por isso, velho. E só tem arqueiro aqui nessa. É verdade, nessa Essa cal aqui. reunião, Nós quatro, né? Nessa É. cal aqui só tem arqueiro. Ah, é. ok. E- Vocês não jogam de arqueiro não no GBG? Eu De jogo. Marshall em si? Não, Joga eu também? jogo de fighter. Eu jogo de fighter. E o Titão? Eu jogo de Heraldry. Eu Pô, sou- legal essa daí, velho. Eu sou monoclasse, não. eu só jogo de fighter minha vida inteira, desde o Ravendal aqui, monodedo. Na Rift só que eu jogo de Shade Strike. Mas eu já joguei também de Confessor espiritual, Protection e Arqueiro. Já joguei de Confessor bastante lá no Ravendal. Quer dizer, no que não deve ser mencionado. Já mencionou. Corta. Vai dar um lag no seu jogo agora. Já joguei de Marshall também, na época que Marshall era legal, que dava pra usar bastante skill.
Então tinha Opa, todo. na época que Marcha era legal, aí você Porra. tá comprando uma briga aqui. Porque. Não, você sabe por quê? Por causa das defensivas. Eu concordo com Sim. o Zimbra aí. A gente conseguia usar todas as defensivas. Eu tinha muito ponto para distribuir por conta dos inativos. Então eu tinha um bom healing power que dava muito bom barreira. Então eu joguei Marshall na época Aura ali. Putz, era muito legal. Hoje o Marshall para jogar você tem que decidir, e eu acho que só funciona pra mim o Marshall hoje, só funciona o Marshall full ataque, né? Que é o que dá dano pra caramba e não tem muita defensiva. Mas é uma baita play, com certeza. Eu não tenho dúvida que o Marshall. E o meu fighterzinho, coitado. Meu fighter foi nerfado de todas as formas possíveis. Eu só sou um resistente. Não dá nem pra falar que ele é bom, tá ligado? Eu só sou um resistente. Eu tenho pura convicção que o Marshall hoje tá muito melhor do que o Fighter. Ou quero botar uma observação aqui. No início do jogo eu joguei com essa fight aí, eu nem sabia que era fight. Rapaz, quase que eu que tava, velho. Que porra de passe. O arqueiro não tinha DPS nenhum, arqueiro velho, cansado. Aí quando eu vi o vídeo do Portoga, por sinal do Marshall lá, eu falei, que porra é essa aí? Aí final aí do arcanista, aí eu falei, rapaz, interessante. Isso aqui é um DPS, porra. Eu não discordo, não vou discordar de você não, porque meu fighter, coitado, foi tanto nerf nele que não tem nem como discutir isso. Triste. É duro. Pra você ver, Agora, a se você importância quiser da falar de referência, build, né? eu vou te falar uma coisa aí agora. Se quiser falar de build, fala com esse cara aí, ó, Tito. O Tito já testou todas as builds possíveis. Fala aí, Bojack. Que não manja, não manja. O homem domina, o homem domina. Esse homem Pra- domina build. Pra mim, a montar parte build. mais legal do jogo é você entender o que a skill faz e tentar montar uma quimera louca ali, tá ligado? Sim. Mas tem muita gente que faz isso também. O difícil é você conseguir executar ela quando o custo é alto pra você fazer uma mudança. Uhum. Mas enquanto essa etapa do jogo, Dá pra dá pra testar um você monte de coisa. testar no mínimo ali umas 4 classes, no mínimo. Uhum. Com pouquíssimo prejuízo, sacou? Então, e só complementando, eu gostei da fala do Iago sobre eu vi a stream de fulano, de ciclano e tal. Pra quem é um player veterano, dificilmente você acessa esse tipo de conteúdo para aprender algo. Mas você que tá começando agora, tá meio em dúvida, qual classe, qual não sei o que, mano, vai visita o canal desse pessoal aí que tem muito conteúdo bacana, tá ligado? Não só sobre montagem de build, etc, mas até mesmo para entender o jogo, coisas básicas, o que faz tal atributo, o que é o Weapon Power, sacou? Você acha que isso não é essencial, mas eu sei que até hoje tem gente comprando, sei lá, jogando de Shade Strike, comprando equipamento de Spell Power, pensando que vai aumentar o dano da tua skill, que é baseado em Weapon, tá ligado? Acontece, Então, mas acontece a gente percebe, principalmente eu que sou crafter, você bota umas peças meio malucas assim pra vender, e os caras acabam E sai, né? comprando, velho. Não sei se é por conta disso, mas é um indício, né? Então sempre dá uma pesquisada aí pra pular etapas, né, mano? Porque se descobrir a parada é legal, mas se alguém já descobriu antes, pega aquele conhecimento ali, A informação, né? reformula e faz algo pra você, tá ligado? Demorou. Eu trouxe aqui mais dois itens aqui pra gente bater um papo, duas homenagens, né? Digamos assim. Primeiro do MVP da rodada, Joaquex, matou 39 pessoas e morreu só 3. Joaquex da PVP, naquele embate contra a Amana, brabíssimo. Esse cara também é crafter, tá muito bem posicionado, eu acho que tá entre os 20 ali do APDP. Se eu não me engano, entre os 10, se eu não me engano, mas muito forte, brabíssimo. Na última ele tinha marcado já quase 50 kills. E nessa, 50 kills? Quase 50, eu acho 49. 49, se não me né? engano. E nessa só matou 10 a menos.
KDA do homem tá lá em cima, velho. Bravíssimo. Ah, tá. Polonês maluco. Eu acho que ele tá segurando o dedinho ali no Death Note ali, é Tá. só esperando. ó. Só pra Ele finalizar. sabe de algo, ele sabe de Ele algo. sabe de algo. E nosso The Walking Dead da rodada, que é o cara da GG, Pepe Burns, morreu 18 vezes. Então, esse aí domina, né? Acho que 7 é o rei da Shiraine, né? A gente pode chamar ele aí essa rodada. O homem tava sempre checando ali. Se na Shiraine tivesse uma torre, dessa vez o Pepe Burns traria pontos inimagináveis para essa. Não, mas brincadeira à parte, tem luta que é só tristeza mesmo. Mas O rei da... O rei da morte, o rei da Shiraine. Enfim, E eu- essas são as nossas homenagens aí para esses dois monstros aí. E eu vou dar uma espetada aqui, o cara vai saber quem que é. Mas ele não bateu o recorde de mortes que eu já vi num GVG, tá? O recorde que eu vi foi Não o bateu. 0/21. De um cara lá no outro jogo que não deve ser mencionado. é isso. Mas eu tô louco Cara- pra ver quem bate esse recorde de morrer 21 vezes num GVG. Ô, você lembra do Locomoco? Locomoco. Eu acho que esse Locomoco chegou nisso aí, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Será? Não creio. Cara, é porque eu acho que eu não consigo ver a foto aqui, bicho. Mas nessa GVG ou não? Não, foi no anterior. Ah, mesmo assim. Ele morreu, rapaz, ele morreu como uma porra, velho. Já dá pra deixar um ranking ali, ô Zinga. Bota Sim, um pode ranking deixar. Ah. Vamos montar um ranking aí. Fazer o né? ranking. Dos que mais se esforçaram aí pra contribuir pra morte. Um último tópico que eu queria aproveitar que você tá aqui, Agode, sobre GVG. Vamos nessa. A gente já tinha comentado, fez um bate-papo com o MCL falando especialmente desse GVG, eu acho que era o mais aguardado da rodada, que é o time principal da TGG contra o time principal da GG. Você chegou a ver esse resultado? O que você achou desse resultado? Você esperava algo diferente? Cara, eu vi isso aí, viu que deu muita polêmica também depois. E, Uhum. cara, eu não esperava algo diferente, velho. É. Assim, eu brinco, xingo todo mundo lá da TGG na resenha, mas os caras, eles são realmente muito bons, velho. Falando super sério, eles são diferenciados, os caras sabem jogar. E a GG, eu acho que vai muito naquela linha que a gente comentou mais cedo. Eu acho eles muito fortes, mas extremamente mal organizados, velho. Eu acho que eles jogam mal a GVG, entende? Não tem meio que alguém pra dar um norte do que fazer. Sempre que eu joguei contra eles, eles jogam muito perdidos, velho. Não tem, sabe, uma regularidade. Pô, você faz isso, aquele faz aquilo. É meio tipo assim, junta 10 pessoas, entra nessa porra aí e foda-se, tá ligado? Aham. Eu até comentei mais cedo. O resultado em si eu não esperava diferente. Eu apostaria minhas fichas na TGG, mas eu não esperava que fosse um resultado tão avassalador no meu ponto de vista. Não achei Pouco que ia ser, equilíbrio, né? pouco Porque equilíbrio. quando a gente pega o equilíbrio de build, de level, de gear, é muito equilibrado. Sim. E a gente esperava que isso fosse refletir também no. Apesar, né, de todo mundo concordar que esperava que já viesse essa vitória para TGG, mas não houve um equilíbrio no placar, né? Não. Isso realmente. E aí isso diz muito, God, do que é uma percepção assim que eu tenho de alguma síndrome do super-herói ali, né? E você vai perceber que, tipo, principalmente nos VODs e nessa conversa aí que a gente teve com o MCL, a gente vê no posicionamento alguma síndrome de super-herói ali. O Quero cara quer tancar tudo, salvar. quero fazer a play. E a gente sabe que quando tem sapo, quando tem rede, a rede bota pra dormir, o sapinho bota pra Pra danar também, né? na beira do rio. Na beira do rio ninguém faz nada não, toma cacete, tá aí, ó. Sejam bem-vindos. Coisa boa. Isso deu um bafafá grande ontem, né? Porque, enfim, levantaram vários tópicos. Eu acho que o Godleaf entrou no Discord, o pau quebrou, ele foi banido. Mas é isso, né, velho? O cara, ele acha que ele é Deus, ele injeta a porra do dinheiro no boneco dele lá e ele acha que isso vai resolver tudo. Exato. Eu tenho um posicionamento lá que eu falo muito com a galera lá, que assim, eu tenho pouca experiência de Raven Quest, mas pelo pouco que eu sei, pô,
O cooldown aqui da pot ele é muito alto, é um jogo que ele é baseado em rotação de skill. Então, porra, o cara ele pode ser muito forte. Se você pegar um galera parelho ali, 6, 7 pessoas, ele vai chupar muita taca dura, velho. Menos o Nikaz, né? Esse Nikaz aí, esse cara é o diabo, velho. Ah, Esse cara aí, velho. o Nikaz é nosso amigo ali de longa data, a gente conhece muito Que bem. boneco é esse aí, velho? Esse boneco dele não é sozinho, não, pô. Não é, não, pô. O bicho é monstro, o Nikaz é monstro demais. Healer daqueles que de tirar o chapéu mesmo. O cara é monstro mesmo. Sempre foi assim. E menção honrosa também aqui pro nosso mano Tuzão, velho. Ah, Vocês vão VOD. perceber na VOD o que esse homem jogou de rede. Não tava escrito. Ô, meu mano Iagod. Eu não sei qual é essa rede. Qual é essa rede aí? É do Eu que já morei aí na Bahia, você que mora aí na Bahia, tem coisa melhor que dormir numa rede? Esse mano Tuzão aí bota todo mundo, ó. Rede sono, a redinha. redinha é Essa do rede, Shadow. meu mano, é do Shadow, linha 3 do Shadow ali, e tem Sei a qual é, cartinha sei. dela que dá silence. Silence. Essa redinha é broken nesse PVP, viu? É isso Um mesmo. tópico também, levantar uma observação aqui. Tuzão, você é miserável. Todo jogo que esse diabo joga, ele é bom, velho. Com esse bigode dele nessa nova fase. Todo jogo. PXG, GLA, Raven Quest agora, o homem é uma máquina, velho. Ele e o gordão lá também, ó. Grande Regis Tadeu. Ali é madeira, grande. Demais. Bom, é isso quanto aos GVGs. A gente agora vai fazer um bate-papo com o nosso mano Iagod, um bate-papo mais livre, sem tanto essa parte de GVG. Bora pra lá, bora pra essa segunda parte aí do nosso podcast. Vamos lá, dando sequência aqui no podcast. Começando essa parte agora desse bate-papo com o nosso amigo Iagod. Iagod, para começar esse bate-papo, queria que você se apresentasse aí pra galera. Como é que você começou essa sua parte da sua vida de stream? Como é que você começou no Raven Quest? Fala um pouquinho sobre você aí. Fala, galera. Iagão aqui, Iagod, mais conhecido, né? Enfim, comecei lá atrás há muito tempo. Meu sonho era ser pro play de LoL, era iludido. Tentei, mas não deu muito certo. Aí eu comecei a trabalhar, né? Na área de jogos aqui em Salvador, na Nada Arena CWG, a gente faz vários jogos, seja LoL, Free Fire, Valorant, por aí vai. E eu sempre criei conteúdo, sempre gostei, sempre fui muito idiota, espontâneo, retardado mental. E a galera sempre falava, cria alguma coisa, eu nada. E aí eu continuei dando seguimento a isso, trabalhando na área, pô, da empresa lá, fazendo evento, muito massa, jogando. Só que início desse ano, a gente meio que tomou um baque do local que a gente ficava hospedado, vamos dizer assim. Eles pediram pra gente se retirar. E aí eu tomei meio que um susto, né? Que a gente foi pego de surpresa, desprevenido. E aí eu conversei comigo mesmo, falei, tô ficando velho, eu tenho que correr mais um pouquinho, né? Atrás do que eu amo, né? Vamos ver se a gente faz dar certo. E aí eu comecei a fazer um canal pra mim, investir em mim. E aí começou a dar certo, 4 meses eu já peguei um número legal no YouTube. E aí eu tava procurando MMO pra jogar. E focado em quê? No começo desse seu canal aí no YouTube, foi focado mais em que jogo? Foi focado em cripto, em sim, projetos, airdrops. A empresa que eu trabalho, por sinal, né, que é a Nada Arena CWG, eu conheci o dono de lá jogando Me4 lá em 2021. Então a Web3, ela tá ligada de uma maneira muito forte na minha vida, sacou? Minhas melhores amizades, eu pude ajudar muita gente à minha volta. A galera fala que é pirâmide, mas, porra, sim, tem pirâmide, mas não é só pirâmide. Tem projetos que você consegue entrar e fazer uma grana. Então, pô, você consegue ajudar uma pessoa que você ama, e você conhece, porra, um cara que você nunca viu na vida, que te dá uma oportunidade de emprego. Então, de várias formas, ela foi muito impactante pra mim, né? E aí eu tava procurando MMO, comecei a fazer esse canal, e aí veio essa miséria desse Raven Quest, rapaz, que aí acabou com minha vida. Por quê? Porque hoje eu não faço mais canal, hoje eu só quero... Mano, eu literalmente me encantei pelo jogo, né? Eu jogava muito Tibia quando eu era mais novo, e assim... Porra, o Raven Quest, ele lembra muito Tibia, só que ele é um jogo extremamente mais denso, sacou? Ele é muito mais vasto, tem um leque de opções, você tem que pensar muito mais. E aí me cativou de uma forma, irmão, que eu tô aqui, aí eu comecei a fazer live, me inscrevi pro programa de criadores, fui aceito, e aí, velho, foi uma realização incrível, assim, né? Porque a gente, ao longo da vida, a gente se prepara para fazer várias coisas, né? A gente se planeja, pô, vou fazer isso, e do nada a vida vai levando a gente para outros caminhos. E, porra, hoje eu muito mais velho, eu nunca imaginaria, tô com quase 30 anos, né?
porra, que eu ia começar, pô, trilhar, enfim, movimentar minha vida através de uma parada que sempre foi um sonho meu, sacou? Então é muito foda, velho. Legal, legal. Legal. Então, E agora, fala aí, Bojack. e nessa perspectiva de Web3, né? Você que é um player experiente. Qual que é a tua visão assim em relação a tipo desempenho do RavenQuest da perspectiva Web3, sabe? Porque assim, até te dando um pouco de contexto, eu e o Zimbra viemos do Revendal, né? E assim, a gente nem tinha expectativa de jogar um jogo NFT. E acabou que assim, pela situação do Revendal, a gente acabou optando por vir, porque assim, igual você, nós amamos esse jogo para um caralho, do ponto de vista de ter ficado no Revendal em situações nada legais. E beleza, a gente viu que tipo, o jogo aqui tava hypado, meio que falou, foda-se que vai ser NFT, de uma perspectiva que a gente tinha um grande receio do jogo ele ser muito temporário, sabe? Assim, um sentimento meu, pelo menos, é que cada vez que passa a gente percebe que, muito pelo contrário, a gente vem vendo cada vez mais perspectiva numa longevidade do RavenQuest do que era uma carência que a gente teve ali no Revendal. E aí, você tendo essa experiência, né, tendo jogado outros jogos, exato. Como que você vê caminhando assim? Como que você está percebendo a perspectiva Web3 do RavenQuest? Cara, eu vou ser super honesto com você. Basicamente, tudo que eu passo pra galera que me assiste, eu vou tentar dizer aqui da maneira mais, enfim, sincera possível, né? Assim, no quesito Web3, pro público da Web3, o RavenQuest, ele é um problema, sacou? Porque a galera da Web3, isso é o público da Web3. A galera joga pensando em ter um atrativo. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, de um hype momentâneo que foi o Maple Story. Muita gente acabou saindo do Raven Quest para jogar Maple Story. O Maple Story é um jogo horrível, com todo respeito você que joga, mas, porra, aquele jogo ali é de maluco. Você sobe, desce, tá aqui, você não vê porra nenhuma, tem lista porra na mão. Assim, é horrível, mas ele é um jogo que ele tá pagando. Por exemplo, tem um grande amigo meu, Chico Bento, que, pô, em menos de um mês ele ganhou, sei lá, $700, sacou? Para ele fazer isso no Raven Quest é muito difícil. Porém, o que eu enxergo do Raven Quest, mano, eu costumo dizer sempre que para mim o jogo ele foi feito para ele ser bom. O jogo ele foi feito para você se divertir. E o Raven Quest ele é muito bom. Então isso já é um tópico muito legal. E ele, querendo ou não, ele paga, pô. Agora você tem que grindar. Você tem uma renda ali semanal de tokens que você ganha de acordo com sua fama, com a fama da sua guilda. Você pode fazer RMT com, porra, Infusion, caçando. Sim. Você pode dropar um troféu, eu dropei um troféu outro dia, eu vendi a R$15, pô. Então, assim, ele te dá várias maneiras, mas para o público da Web3, isso não é o suficiente. Entende? Eles querem mais, eles querem um projeto que eles suguem lá, e o jogo acabe. Porém, eu tenho essa visão também. Eu nunca joguei Web3, mas eu tenho essa perspectiva também, essa impressão de que a galera que joga Web3, ela quer grana, né? Show me the money, show me the money, é a grana. Às vezes o termo cripto, ele acaba assustando, mas quando você passa a entender, ele passa a ser muito mais benéfico, pô, porque a proposta da Web3 é você ser dono dos seus ativos, pô. Então, por exemplo, em um jogo que o RMT não é liberado, ele é proibido, aqui já é permitido, então você pode comercializar isso aqui, por mais que não seja 100% seguro, né? Enfim, a empresa não possa fazer isso de uma maneira saudável, né? Você pode fazer através daquele Quest Pass, que é horrível, por sinal, quem fez isso aí, assim, porra, é péssimo, porque, por exemplo, você vai lá, você lista um token que você quer vender, por exemplo, e você não sabe onde é que está sua ordem de compra, de venda. Eu já percebi, já vi, né, assim, durante vários jogos que eu já joguei, porra, no Mira, por exemplo, no Mayfor, a galera fazia muito dinheiro só tradando ali, sacou? E isso te dá uma possibilidade a mais de ganhar dinheiro dentro do jogo. Por exemplo, no Marketplace do Raven Quest, tem gente que, porra, ganha silver só manipulando o mercado, né? Sim. E tem muita gente que consegue fazer isso ali com os tokens e tal. Então, assim, a longo prazo, pelo fato do jogo ser muito bom, eu não falo isso por puxar saco da empresa, é porque eu acho o jogo muito foda, velho, muito foda. Eu sou apaixonado pelo jogo. O que eles podem trazer pra gente vai ser, pra mim, eu espero que seja muito grandioso, velho, porque o jogo ele tem um potencial absurdo, né? A gente passou aquele hype inicial do lançamento, que a galera entra e tal, e, pô, agora a impressão que eu tenho é que eu tô vendo muitos novos jogadores, né? Uma galera começando agora e, porra, isso é muito foda, velho. Eu tenho algo a pontuar sobre isso. O que eu venho sempre comentando aqui dentro da guild é que o Plunder é uma bolha que a gente joga. A gente joga só no Plunder, é uma bolha. Bolha em que sentido? Que o Plunder é vazio. Por causa do risco de morte que a galera tem. Agora, se você vai jogar nos canais normais, porra, é lotado, velho.
todo lugar que você vai é cheio de gente, tá cheio. O jogo tá cheio de gente jogando, cara. Sim, sim. Isso é bem sim. legal. Isso é bem legal. E aí eu tô muito ansioso. A gente, fala sobre várias coisas que podem chegar, podem melhorar. E eu espero que eles façam isso. A impressão que eu tenho da empresa em si é que eles ouvem muita gente da comunidade. Eu acho que isso aí é muito importante. Porque a gente percebe que eles querem acertar, tá ligado? Mas eu acho que pro público da Web3, eu acho que nunca vai ser o suficiente, né? Sendo bem sincero. Vai ter que ter um mecanismo lá que você faça, $3.000 por mês e é isso, se aposente, sacou? E a gente que jogou lá atrás, em 2021, a gente percebe que isso não é sustentável ao ecossistema de maneira geral, Sim, entende? claro. Por isso que lá teve muita pirâmide, porque Sim. a galera entra, só suga, e aí uma hora acaba, derrete, sacou? E o que eu enxergo com esse novo formato que a Web3 vive, né? Antigamente era play to earn, hoje é play to airdrop. Então a galera ali tá tentando fazer um ecossistema sustentável para que esse jogo ele tenha uma vida útil. A gente pode pegar alguns exemplos que os caras tentam o tempo todo segurar a economia justamente para quem gosta realmente do jogo, continue ali jogando e tal. Tem um incentivo, né? Que o jogo Sim, não quebre de uma suma, vez, né? Perfeito. E, Pelo que eu claro, pode entendi, Iagode, pelo que eu entendi, você começou com o YouTube e foi só esse ano que você começou com as streams? Ou não? Você já tinha não, feito antes? eu postei um vídeo no YouTube há muitos anos atrás de Grand Chase, não sei se vocês já jogaram, GC. E aí eu sempre fazia live de LoL, só que LoL é uma bolha muito difícil de você furar, sacou? E aí eu pegava 2 viewers, aí eu postava um vídeo e não dava viewer nenhum. Aí você vai desanimando, né, velho? Porque eu acho que o bem mais valioso que a gente tem pra gente que faz live, né, Bodia, que você pode falar, é você ter alguém pra você interagir, mano. Esse aí, o cara pode te dar muito dinheiro, mano. O dinheiro é de fuder, mas as amizades que você faz ao longo do caminho é muito foda, velho. E você tá colhendo isso agora, né? Você tá colhendo suas lives, tá dando bastante view. No início ali era uma bomba, velho. Aí eu comecei a desistir e tal, desanimar. A idade também pesa, querendo ou não. A gente fala, tô ficando mais velho, eu quero construir minha família, quero dar orgulho à minha mãe. A mulher no ouvido, enchendo a porra do saco ali, vamos. E aí a gente se cobra, a gente, como de maneira geral, a gente se cobra muito. E aí esse ano aí eu falei, vou dar essa última cartada, tinha uma reservinha ali. 2 pau velho, falei com minha mãe aí, você confia em mim, me dê mais uma chance. Ela, tô com você, meu filho. Eu falei, então bora pra cima. Aí eu viajei pra São Paulo, conheci um homem lá, tudo em 4 meses, velho. É Deus abençoando nessa porra. Fiz minha primeira live no TikTok, estourou. Aí é só combustível que você vai ali, velho. E graças a Deus aí vem dando certo, velho. Eu espero que dê muito mais. Legal, pô. Pô, que legal, viu, Iagode? A gente aqui pode ter certeza que fica muito feliz com o teu sucesso, velho. Porque desde sempre a gente percebe, tipo, a pessoa boa que você é e que, tipo, é totalmente espontânea também, faz tudo porque realmente você tá vivendo o que você é. E, pô, muito bom ter esse teu depoimento aí que, tipo, que de você ver essa perspectiva que tá dando certo, é tudo fruto muito de quem você é e do que você faz, viu? Amém, E amém. aí, já trazendo, né, falando já de conteúdo do que você vem fazendo, cara, eu acho que, principalmente, acho que na última semana, o teu conteúdo, eu acho que você tem dado um pump, você tem subido um degrau, que é não só ficar ali grindando, trocando aquela ideia, falando de build, não sei o quê, que é tipo assim, você tá com o objetivo, com a missão, que não é fácil puxar, e eu acho que você tem que ser muito parabenizado por isso, que é essa, tipo, vamos movimentar o server. E de colocado isso, talvez a gente pode até dar um passo atrás. Eu queria que um pouco que, assim, que você falasse um pouco, tipo, dessa perspectiva da tua guild, das pessoas que você tem mais contato, como que você vê o server hoje, sabe? O que te motivou a fazer essa movimentação e como que você vê que, assim, dá pra gente tornar o jogo mais divertido? Porque, claro, grindar é muito divertido, jogar o GVG é muito divertido, mas é só uma vez por semana. Grindar é muito divertido, mas, pô, depois de 4 horas numa hunt ali, pô, você quer fazer uma coisa diferente, né? Maluco, pô. Exatamente. Então, assim, falando disso em um geral, como que você vê o jogo hoje, assim, sabe? Cara, eu vou falar muito por mim, assim, né? Eu fico naquela premissa de que, eu não aguento mais caçar. Eu acho que ninguém aguenta caçar tanto tempo assim, né? E fica literalmente muito parado, pô. É todo mundo só matando mob e vende a porra do Silver. Tudo bem você fazer CRMT, mas vamos trocar um soco ali e dar uma risada. Então, assim, isso pra mim, velho, me corrói, velho, porque o jogo tem um potencial tão grande, tão imenso. E ele é mal explorado, velho. Então, o que eu posso fazer ali, eu faço. A galera da guild, assim, é mais devagar, mais da minha guild, mas aí eu conheci uns caras da GG, uns 4 BR maluco. Falando Teve um disso, dia.
aproveitando esse ponto aí que você falou, conheceu uns caras da GG, eu quis trazer aqui um clipe aqui pra te mostrar dos seus amigos aqui. Vê o que você acha dessa jogada aqui. Esse pombo sujo desse cloak, rapaz, fiquei com ódio. Esse cara joga assim, ó, cego essa porra, de olho fechado. Liga o monitor, seu pombo sujo. Você tá vendo minha tela já? Tô. Estamos. Aí, ó, o que você achou dessa jogada aqui do seu amigão da GG aqui, ó? O Iagode atacando pra caramba, e chega um amigão dele aqui, ó. Olha, Nossa, desce o é um combo pombo, velho. inteiro. Olho fechado, ele tava assim lá, ó. Tava assim, jogando assim, ó. Olhando pro teclado, apertando as teclas. Louco. Demais. Rapaz, o que é que Vou acontece? colocar O que é que acontece? replay aqui. Eu fico alfinetando todo mundo, né? Aí eu falei com esse polonês safado, que é esse não sei o que aí. E ele fica de gracinha de lá, de gracinha de aqui, mas a gente é brother. Tanto que ele me mandou até a build dele que ele usava no Rift, né? E aí, meu irmão, eu juntei. Deixa eu contextualizar. Teve um dia que eu tava em Elder Coast, indo caçar os dwarfs, e eu encontrei o Kikapo. Kikapo, uma porra dessa. E aí teve uma treta lá, eu matei ele, aí veio uma galera da TGG, me matou. E aí um brother da GG na minha live viu e falou assim, ó, me manda PT aí. Eu falei, que porra é essa? Aí eu aceitei. E aí ele pulou na minha bala, velho. Aí ele pulou na minha bala e veio mais dois comigo, e aí ficou a galera da TGG lá fora. E eu e eles lá dentro, ele falou, e aí, velho, bora pra cima desses caras? Eu falei, bora. E aí saiu 4 caras contra 8, aí eu peguei um tal de Nel, aí desceu a porra nesse Nel, aí chegou o Rapunzel, que é o MCLZ já pulando, aí chegou o polonês, aí o pau quebrou, a gente matou os caras, e aí eu fiquei, assim, impressionado com a atitude dos caras, sacou? Porque eu falei assim, porra, finalmente encontrei alguém que tem o mesmo estilo de jogo que eu. Eu gosto da putaria, Zimbra, Bojack, o que eu puder fazer pra ter o conteúdo ali, eu gosto do PVP. Eu vou fazer, e aí eu comecei a jogar com esses caras. Aí esse Len aí que tá no clipe aí começou a fazer live. Aí eu falei, Len, todo dia, velho, finalzinho de tarde, de noite, que a galera tá chegando no trabalho, vamos puxar uma ronda aí e deixar o pau comer no centro, velho. E aí a galera que vê se mobilizar, cola junto e a gente tenta fazer ali na medida do possível um conteúdinho, uma gracinha pra galera também ter dimensão que o jogo não é só matar monstro e ficar Sim. naquilo ali, né? Perfeito. A gente tinha uma dinâmica, o Iago, até te passando. A gente, a grande parte dos nossos players tem o tempo disponível inteiro, tem uma boa parte da galera que é CLT. Sim. Então, tipo assim, nosso horário mais ativo, nosso pico é ali das 6 às 11, meia-noite no máximo. Então a gente tinha a gente chamava de carretinha furacão. Era uma horinha por dia ali, juntava todo mundo que estava online e saía passando o rodo. Só que aí a gente volta naquele ponto que o Zimbra trouxe ali, sabe? Hoje a gente tem. Cara, e aí eu nem sei o que sugerir, mas hoje a gente sente o Plunder muito vazio. E na Sim. teoria o Plunder é o servidor ali que é para ter essa brigaiada, né? E assim, em alguns momentos, a gente até em algum momento, acho que trocou essa ideia na tua live, do tipo assim, e aí, CT, bora, desfaz essa aliança, bora brigar, não sei o quê. Mas, cara, eu sinto muito que, assim, a GG tem uma responsabilidade absurda por todos os conflitos, por toda a dimensão, assim, de tipo, vamos colocar em números e em força. Se você põe no papel, eles são ali os caras responsáveis para bater de frente com essa TGG. TGG, né? Sim. E, cara, eu sinto, assim, muita. Cara, eles que tinham que estar puxando esse movimento com força, sabe? E eu sinto muito essa falta disso, cara. Como que você vê isso? Porra, Bojack, eu acho uma covardia da porra, mano. Porra, eu acho assim triste, velho. Eu vou Triste mostrar mesmo, os porque. números aqui, ó. Eu tenho aqui os números aqui. Até tava conversando mais cedo. Ih, caramba, saí aqui da apresentação. Mas eu tenho esses números. Vou colocar aqui na tela. Tá vendo minha tela? Sim, A quantidade de gente que tem a TGG e a GG. A GG é a primeira guild ali no ranking, que tem mais quantidade de crest. Mas, ó, tem 190 membros contra 198 da TGG. Então, quantidade não é desculpa, sabe? Não sei, eu também acho que falta só questão de organização dentro da sim, GG. sim. Só questão de É o principal organização. tópico, é a organização e eles têm que querer, pô. Porque isso aí vai matando o jogo aos poucos. Vai Vai, sem destruindo o dúvida. jogo. Mano, os caras têm 2 Megazord lá. Que, porra, mano, todo respeito, não faz nada. Dá essa porra pra gente aqui que a gente aprende. Bota o Deixa a piloto, gente fala com brincar com nós. esses bonecos, né, pô? Porra, botou rios de dinheiro nessa porra e joga pra cá, velho, pra gente fazer alguma miséria. Porque, pô, para pra pensar a opinião a visão, né, de um jogador que. A gente conhece o Raven Quest, pô.
tem picos ali que eles realmente são nivelados, pô. Se o cara tem 6, 7, 8 levels na sua frente, pô, você não dá tanto dano no Não cara, dá dano, sacou? Se o cara é exatamente. full infusionado, você não dá tanto dano. Então, porra, você pega uma PTzinha lá. Pô, minha guild só tem 60, 70, porra, tem o quê? Uns 5, 70, 8, 70, não sei. Porra, a gente não. Mano, a gente tem briga uma vez level, contra né? o Abaque, contra o Disquete lá, porra, beleza, morreu. Mas aí você vai tentar fazer isso aí todo dia, não dá, porra. O cara fica desanimado. Pra mim é excelente, porra, porque eu tô fazendo live lá, tudo eu pego e transformo em conteúdo, mas pro cara, velho, pra eu dar esse estímulo ao cara é muito difícil. Mas É difícil. você bateu numa tecla importante, meu. A gente tem 3 meses de jogo, sabe? Muita gente ainda tá no early game, até level 70 ali. E realmente o cálculo de dano nesse jogo, ele é bizarro. Se você tem uma diferença de mais de 2 levels do cara, puta, você não dá dano no cara. É muito ruim esse cálculo. Não tem como a gente realmente exigir que essa galera fica dando murro em ponta de faca, tá ligado? Sim. Concordo com você. Você vai lá, brinca 1, 2 vezes, não tem por que ficar dando murro em ponta de faca. Agora, a gente estava chegando, a gente costumava falar aqui dentro da CT que tem uma curva que todo mundo para, que é a curva do rio que todo mundo para, que era o level cap de 75, né? E a gente estava alcançando essa galera que está no endgame aí, chegando no cap de 75. Mas essa semana deve vir aí o novo cap de level 80. 80. Isso vai distanciar de novo a galera que estava chegando, né? Então fica essa questão, né? Eu sei que tem uma galera que gosta do PVP, mas realmente é muita desvantagem para bater de frente, né? Tem que ter um pouquinho de parcimônia, paciência para lidar com isso tudo, e uma hora ou outra a gente chega lá Sim, e sim. dá muito mais graça, com certeza. Dá Eu muito mais acredito que concorrência. a empresa ela pode trazer mecanismos para que isso se torne mais atrativo, para que isso aconteça, sabe? Traz uma guerra no meio do mapa, alguma porra assim, sem ser a GVG, algo do tipo, um boss específico, não tiver Vai ter, Tiferum, né? Brasil Sabal, algo do tipo. E assim, eu vejo que eu não posso botar só essa parcela de culpa na empresa, mas a gente, no geral, como comunidade, eu acho que a gente também deixa a desejar, sabe? Eu acho que a gente precisa que isso aconteça. Porque Sim. pô, eu acho que isso fica cada vez, velho. A impressão que eu tenho é que isso fica cada vez mais chato e não acontece, e não tem nada, e aí vai esfriando o jogo, porque não tem nada, velho. E cansa, matar monstro cansa. Tem dias que eu fico lá matando monstro e falo, caralho, velho. Chega de matar dragão, porra. Eu vou ter que dar um giro ali. Aí eu vou no normal, velho. Você me perdoe. Tem vezes que eu vou no normal, eu saio passando o carro em todo mundo. Aí, ó. Porque, pô, é ruim e é bom, porque tem que mostrar os dois lados da moeda, né? Sim, sem dúvida. O Bojack é um cara que gosta muito do grind. Eu sou o cara totalmente PVP. Eu sou o jogador CLT aqui. Eu tô representando o jogador CLT, que não tem muito tempo. Tem que dar os shortcuts ali, cortar os caminhos ali no RMT mesmo. É o jeito Faz que a o gente, R. é o jeito que a gente tem ali pra cortar caminho, porque ou você tem tempo pra grindar, ou você tem a carteirada, né? Senão não Sim. rola não, tem que ter um dos dois aí. E se o cara tem os dois, então, que nem esses gringos aí, Repage e New Leaf, que tem os dois, tem ganha em dólar e tem tempo pra grindar, puta, o cara Que vira seis, Deus, né? que seis, porra, ô papai, vamos, Godliff, vamos. Porra, agora foi que eu fico só de lembrar aquele corno me batendo, velho. Fiquei puto, era pra eu matar a porra do polonês descarado europeu. Velho, a gente não discorda dos caras falando que não ia vir. Tem que vir, porra. Tá fazendo o quê? Matando o dragão nessa porra embaixo da terra. Tem que vir pra bagaceira, velho. Matar, Concordo. morrer. Isso que é o bom, velho. Concordo. Loucura, pô, loucura. Bom, Não, mas é isso. Eu acho que assim, a gente tem muita possibilidade que o próprio jogo entenda isso. E assim, já existem conteúdos com essa expectativa, né? Boss global, se for Sim. feito de uma maneira dinâmica, a gente vai ter essa rotação de boss aí que eu acho que poderia trazer um pouco disso, sabe? Desses bosses, se eles vierem de alguma maneira com uma recompensa boa e que ali sempre esteja PVP e que haja uma disputa por território. Então concordo muito com você, mas eu também trago essa responsabilidade para a comunidade como um geral, né? Mas eu ainda boto meus pezinhos ali na GG, sabe? Eu acho que ela tem muito esse poder de fazer o de negócio mudar o jogo. movimentar. Tem, Mudar o jogo. toda Exato, certeza, de pô. mudar o jogo. Ô, Naiter, libera o piloto aí que a gente pilota. É 12 horas por Aí, dia coisa aqui, pai. boa.
Deixa a mulher dormindo lá, não vai pra academia. O Godlift, solta esse boneco, pai, que eu vou botar um arco nele. Vou pegar você de sketch, você Rapunzel, Abaque, os gordão aí. Porto, vou cortar o cabelo de todo, vou buscar em casa. É isso, porra. Tuzão, cortar aquele bigode do Tuzão. Pô, aquele Tuzão, eu te amo, velho. Te assistia lá, Dona Ana Chosen, mas esse seu bigode, velho. Não dá. Raspa essa porra. Não dá. Não dá. Falando. Rapidinho, Zibra. Aproveitando sobre o que o Bojack falou, eu acho que esse sistema de boys ele possa até ser interessante pra galera da Web3, que nem o Kikvô, né? Se eles trouxerem algum sistema de monetização nisso aí, o cara vê, pô, eu posso ganhar o token aqui através da fama semanal, e desse boss que eu mato de 3 em 3 dias, ele me dá uma certa recompensa. Então isso possa trazer novos jogadores, antigos jogadores também, que pararam, enfim. O Bazar também, a gente não comentou, mas eu acho que isso aí é muito legal. Muito legal. Com certeza é um ponto importantíssimo. Acho que o Bazar vai trazer aí muito player que tem vontade de jogar e que não gosta desse early game aí, esse grind. Porra, esse early game é chato pra caralho. Eu sou um cara fãzaço aqui. A CT você sabe que é uma guild focada em PVP. A galera gosta muito do PVP. A maioria aqui, não vou falar 100%, mas a maioria não gosta desse grind, desse early game. De montar o personagem. Porra, esse shortcut que é o Bazar aí, porra, isso daí facilita muito a galera voltar a jogar, meu. Principalmente a galera que jogou lá Ravendal, lá atrás, e que não veio pro Quest, e hoje tá vendo o Quest aí hypadaço. Eu acho uma baita oportunidade aí. Sem dúvida. E prepara, viu? Esse Bazar lançando, a gente tem umas cartinhas nas mangas aí de uns safadinhos. Você vai ver que coisa linda aí agora. Eu queria fazer um bate-bola com você aqui rapidão. Manda aí, Bojack. Perguntas rápidas e respostas rápidas. Bora. Bahia ou Vitória? Bahia. Aê. Tadala ou Viagra? Tadalinha, pai, aqui, ó, sempre. Aí, fala dele. Você, como pescador que já foi, pegar na vara ou molhar a minhoca? Pegar na vara mais gostoso daquele jeito. Coisa boa! Zibra se fode. E por fim, meu mano, a gente sabe que vem aí pistola, vem sei lá mais o que, 12 mosquete, vai vir a porra. Vai ser arco ou vai ser pistola, meu mano? Vai continuar carregando fardo ou vai dar tiro na cara de vagabundo? Cansei de sofrer, velho. Acho que eu vou pra pistola. Né? Cansei, não dá não. Eu te entendo. Não, era isso, meu mano. Só umas brincadeirinhas pra gente dar uma descontraída. Mas e agora? Já vou começar aqui agradecendo você demais, pô. É muito legal ter você dando toda essa abertura lá. Participando dessa conversa aqui, acho que tipo, você agregou demais, você é uma pessoa que agrega demais para a comunidade do Raven Quest. E é uma satisfação, viu, ter você participando desse nosso projeto. E é a amizade que a gente vem desenvolvendo aí, pô. Acho que pode contar sempre com a gente. Eu reforço muito aqui. Reforço muito nessas conversas que a gente tem, apesar de só ter tido uma, né? Ali no jogo a gente pode estar em tag inimiga, pode estar se matando, às vezes se matar alguém do nosso, pode ter certeza que a cobrança vai vir, mas é no jogo, pô, é sempre no jogo. Eu acho que fora dele a gente tem que ser unido, independente de tag, independente pela comunidade, de né? Coisa exata, a comunidade do Raven Quest. Eu trago muito isso, pô, a gente veio do Avendal, amava o jogo aqui, é meio que uma espécie do mesmo jogo, só que com outros recursos, outras maneiras, e eu acho que a comunidade tem que ser sempre unida para que esse jogo seja cada vez melhor, que ele já é muito bom, e a gente sendo unida, a gente tem um potencial de junto agregar, e não de se separar, e aí realmente acabar ocasionando ali mais problemas do que soluções, né? Sim. Então, meu mano, te agradeço demais, sabe que você está no nosso coração, conte conosco pro que precisar sempre. E é isso, meu mano, um grande abração aí, é um prazer ter tido você aqui nesse nosso episódio, viu? Obrigado, da minha parte, o Bojack já falou tudo que tinha a falar. Obrigado por você ter aceitado esse convite, ainda mais falando de um projeto que ainda é
pequeno, a gente tá Sim. iniciando, é só o segundo episódio, e você ali de cara já aceitou o convite, porra, achei massa pra caramba, achei bem legal essa sua humildade, cara, de aceitar esse convite aí num projeto tão pequeno ainda, inexpressivo, mas que eu tenho certeza que a gente junto aí vai construir uma comunidade bem legal. Cara, eu que agradeço logo de cara, eu acho a ideia. Achei a ideia muito foda, fantástica. Acho que precisa disso pra gente que é brasileiro ter mais voz, né? Acho que a grande parte dos jogadores, né, do jogo são brasileiras, né? E, porra, massa demais. Bojatão conheci pessoalmente, um cara incrível, velho, um amor de pessoa. Gratidão. E você, Zimbra, te conheci agora também. Muito obrigado pelo convite. Sempre que precisarem aí, tô aí, velho, na agonia. Eu gosto. Vamos precisar, com Vamos certeza. pra cima. Vai voltar mais vezes aí. Tamo junto. Beleza? Obrigado, Obrigado. galera. É isso. Até o próximo aí. Fui. Tamo junto. Valeu.